Salve galera, seja muito bem-vindo ao Palpite Cast, o seu podcast de futebol, onde informação, bastidores, resenha e análises você vai ficar por dentro de tudo que acontece no ambiente do futebol. E logo de cara, vou apresentar o meu grande amigo, parceiro, co-host, comentarista, ex-jogador, craque, empresário, Christian Dionísio. Oh, multifunções, valeu. Estamos aqui outra vez, vamos embora. Mandei bem nessa abertura ou não? Top, porra, tô bem pra caramba. Ô Cris, hoje a gente tá bem acompanhado, hein, parceiro? Porra, a presença ilustre, um É. cara que tem um conhecimento vasto, né, experiência, sabe o que diz, sabe o que faz. Apresenta aí nosso Vamos amigo. apresentar então. Fala assim: você que conhece futebol, que está há muitos anos nessa área, vai lembrar do São Paulo do Tele Santana, aquele São Paulo multicampeão, aquele São Paulo que jogava por música, que o Guardiola um dia disse que foi a maior referência que ele viu no futebol e que ajudou ele, junto com a Copa de 82, a ter a filosofia que ele implantou hoje no futebol. Olha só, o Guardiola disse que a seleção de 82 e o São Paulo de 92, 93 foram as grandes inspirações para ele jogar como ele joga. E aí, além de ele estar, mas a reflexão é, olha só, ele olhou o que a gente estava fazendo, ele olhou o que a gente estava fazendo há 30 anos, replicou, melhorou, enfim. Será que vamos deu lá. certo, né? Será que deu? É isso. Né? Será que a gente está no caminho certo? E para isso, para ajudar a gente nessa discussão, vou trazer um cara que fez parte daquele time, hoje é treinador de futebol, é um cara extremamente acima da média, gente boa, amigo, trabalhamos juntos. Eu apresento a vocês Davi Nunes, o meu grande convidado de hoje, Pintado. Cadê o homem, Davi? Fala, professor. Grande Marcelão, Christian, matador da área, desses que não tem mais. Abraço a vocês aí. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho acompanhado, Marcelo, o trabalho de vocês aí. Parabéns. Muito bacana a gente ter esse tipo de informação que vocês conseguem transmitir sem fazer média, sem inventar história, sem interesse, né? Isso é muito bacana. E é isso que o nosso futebol precisa, né? Esses comentários que acrescentam para qualquer profissional. Na verdade, é exatamente isso que a gente busca, né, Pintado? Muito obrigado aí pelas palavras. Fico muito feliz em saber que você acompanha o nosso trabalho. E aqui meu bate-papo com o Christian é sempre o seguinte, cara, o que a gente vai falar sobre futebol de uma forma natural e sem puxar sardinha, sem dar... Cara, a gente vai falar o que a gente pensa, aqui não tem nada combinado. Eu não vou falar para o Christian, defende um lado que eu vou defender o outro, a gente vai falar só o que a gente pensa. E esse é um grande diferencial que a gente tem como regra aqui, né, Cris? A gente não vai alegrar ninguém, vamos falar o que a gente acha que tem que ser. Você pode concordar ou não, paciência. Isso é fundamental nos dias de hoje, né? A gente se expressar, falar aquilo que... Não só o que a gente está... o que eu costumo sempre falar para ti, quando a gente troca ideias com o Davi, nosso parceiro aqui, que eu acho o seguinte, assim, ó, a gente só foca muito no problema, certo? A gente está vendo aí vários assuntos, professor, hoje aí no futebol brasileiro, arbitragem e uma série de coisas que a gente ainda não consegue fazer funcionar 100%, e eu não vejo ninguém falar, certo? Da mídia, da grande mídia, falar sobre a solução dos problemas, entendeu? Sim. Onde que nós vamos encontrar soluções para resolver essas coisas? E é o que a gente tenta fazer aqui. Eu acho que o principal da nossa resenha aqui, desse nosso bate-papo e entrevistando pessoas com alta qualidade, com uma competência acima da média, é isso, é a gente tentar encontrar soluções aqui, né, e explicar para o grande público, para a grande massa, certo? Que existem soluções e que não adianta a gente só ficar falando mal da arbitragem, reclamando depois do jogo, que errou o VAR. Pô, não, vamos encontrar soluções, entendeu? Então, a base dessa resenha aqui do nosso bate-papo, da nossa história, tem que ser essa, entendeu? Tem que ter essa essência. Com certeza. Eu vou fazer um comentário e vou colocar vocês aqui com uma pergunta no contexto. Vou começar pelo Pintado. Pintado, eu tô cansado, e é essa expressão de assistir na mídia. Você vê uma rodada do final de semana, no domingo, você vê a rodada de quarta, e o grande protagonista da rodada é o árbitro. Ou o VAR, ou a arbitragem. Assim, isso me incomoda porque... De um lado, você inverte quem é o protagonista do jogo, porque eu já deixei claro a minha opinião. O protagonista no futebol não é o empresário, não é o dono do clube, agora da SAFs, ou o gestor, não é a arbitragem. Cara, é o jogador
e a comissão técnica. Eles são as estrelas. E toda vez que você entende isso, o clube tende a se perpetuar como um clube. Não pode inverter, né? O diretor não pode achar que é maior que o jogador, enfim. E assim eu pensei. Mas me incomoda. Eu abro a TV, eu ligo a TV na segunda-feira de manhã, cara, é 2 minutos do jogo, de uma análise, de uma coisa, e 50 minutos abordando a arbitragem. Como é que a gente vai fazer, vamos falar em soluções, para melhorar isso, cara? Que a gente volte a falar, porque, pô, o VAR não veio para ser a solução disso? Pergunto. Marcelo, eu tenho isso muito claro. A partir do momento que a exigência a qualquer pessoa que trabalha profissionalmente ou trabalha num setor tão pesado como é o futebol no Brasil, principalmente, o mínimo que a gente que eu gostaria que acontecesse é que essa pessoa fosse um profissional. O árbitro de futebol no Brasil não é profissional. Eu acho que a partir daí a gente já começa a dar pouca importância para um personagem muito importante, um personagem decisivo, né? Porque esse profissional, e aí eu já digo na acepção da palavra, o profissional que se prepara, que estuda, que é responsável por uma decisão, que é responsável sim por um resultado, ele tem que no mínimo ter condições, né, de se aprimorar, de estudar, de estar 24 horas por dia vivendo disso. O árbitro não pode ter uma outra profissão, porque fica muito cômodo, né? As pessoas, e eu, vou falar abertamente, a gente só tem medo quando a gente é mandado embora, cara. Quando a gente é demitido. A gente só se vira, a gente só se coça, né, como a gente fala na bola. A gente só se coça quando a gente tem medo de ser demitido. Então, a gente deveria partir desse princípio, quando a gente fala de solução, vamos profissionalizar. Você vai viver disso. Se você for um mau árbitro, se você tomar más decisões, se você interferir demasiado no jogo, se as coisas não funcionarem com você, você será demitido. Você não vai ficar um fim de semana fora. Você não vai ficar 2 jogos fora. Você não vai apitar a Série B. Não. Você vai ser demitido. Eu acho que isso seria um primeiro passo para que a gente pudesse exigir da arbitragem algo muito difícil da gente unificar, que é critério. A gente discute muito, mas a gente chega para conversar, né? O Christian já ouviu quantas vezes, mas é interpretação. A interpretação eu tenho uma, você tem outra, né? O outro tem... não pode ser interpretativo. Existem algumas jogadas no futebol que ela não pode ser interpretativa. Ela tem que ser criteriosa, ela tem que ser clara. E para isso, a gente tem hoje mais condições do que antigamente, né? De olhar uma jogada, de ver uma situação, né? Para que senão você começa a patinar, né, cara? Você não sai do lugar, você não pode cobrar do árbitro que não é profissional. Sim. Então isso fica muito difícil. A minha visão, Marcelo, sobre isso, e Pintado, o primeiro passo é profissionalizar. Nós já estávamos todo dia, né, Falo todo dia isso. É até bom que ele fale, a gente não combinou nada, atenção. E uma coisa muito importante, professor, que eu entendo, né, dentro da minha visão, todo o processo dentro do futebol ele evoluiu. Seja marketing, direitos de transmissão, profissionalismo lá da comissão técnica, fisiologia, todo mundo houve um acréscimo de informações, Big Data lá, que consegue sim. fazer as leituras hoje de análise de desempenho. Hoje tu sabe, um jogador de futebol... Inteligência artificial. ele sabe que o atacante sai pelo lado direito, tem mais facilidade aqui, lá, acolá. Aí eu pergunto para vocês aqui, ou para o grande público, melhor dizendo, e o árbitro de futebol? Que é peça fundamental nesse processo. Não houve uma evolução em relação a isso. Entende? Precisa encontrar soluções, a comissão de arbitragem da CBF, lá os responsáveis, e buscar em outros lugares. Então, os treinadores também. Houve essa globalização hoje de vários treinadores estrangeiros aqui no Brasil, coisa que não se pensava há anos atrás. E a arbitragem? Certo? Onde é que fica isso? Entende? Por exemplo, no caso de profissionalizar um profissional de arbitragem, um árbitro, o que ele faz durante a semana para chegar no domingo
e ele ser o protagonista, infelizmente, ultimamente vem acontecendo cada vez mais por erros ou por falta de atenção. Eu não acredito que é um ser humano, ele vai errar. Entendeu? Eu não acredito que seja de propósito que ele queira fazer aquilo para prejudicar A, B ou C. Não, faz parte. Pelo menos a maioria não, né, Cris? Não, a maioria eu acredito, eu prefiro acreditar que não, certo? Mas, cara, qual o preparo dessa pessoa para chegar lá no final de semana? Qual foi o grau de atenção? Será que foi o mesmo meu quando eu jogava? Que eu tinha que passar a semana inteira para ter um clássico lá no final de semana, treinando a semana inteira, preocupado em questões táticas, estratégia de jogo para poder vencer o adversário. E ele pensou o que, o árbitro? Para chegar lá no domingo e apitar o jogo. Eu não tô falando mal de ninguém, eu só tô falando que não é mesmo, o envolvimento não é o mesmo, porque ele tem uma outra função, eu não sei o que ele está fazendo, e chegar lá no final de semana, ele é peça fundamental em todo o trabalho que foi desenvolvido por vários profissionais que ele não é. Então, não bate, a conta não fecha. Entende? Concordo plenamente e vou fazer um adendo aqui, Pintado. Numa empresa, o teu vendedor, ele é treinado quase todo dia. Então você tá ali, a meta que esse cara tem que cumprir, como é que ele vai fazer. O dia a dia do jogador, como é que é? Ele vai ter um treinamento todo dia para melhorar onde ele errou. Se o cara tem um treinamento que não é constante, frequente, e muitas vezes a orientação, também no futebol tem esse lado, não é tão clara, porque às vezes cai nisso que o Pintado falou, isso é interpretativo. Me lembra uma frase que eu odeio, o futebol é dinâmico. Quando eu trabalhava em clube, eu odiava isso. Toda vez que um gestor de clube queria te dar tinha mudado uma ideia, assim, de uma forma sem um porquê, é porque o futebol é dinâmico, quer dizer assim, não tem muita explicação, é porque tem que ser. Então assim, aí você pega o cara treinando o dia inteiro, trabalhando, você chega no final de semana, você pega um cara que tá uma vez por semana lá. Sim. Com certeza é diferente, né, Pintado? Não, Marcelão, esse bate-papo é tão bacana, cara, e quando a gente fala de soluções, né, primeiro precisa ter coragem, né, para você buscar soluções, tomar decisões, a gente precisa de coragem para isso, e é importante a gente poder falar aqui que, de repente, alcança alguém que possa, né, dar um primeiro passo. Mas quando é que aqui no Brasil nós sentamos treinadores, atletas, ex-atletas, dirigentes, presidentes, árbitros, imprensa, quando é que a gente sentou pensando no bem comum, né, do maior produto, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando, no maior produto que muitas empresas tiveram dificuldade na pandemia, o futebol não. Né? Muitas empresas estão tendo dificuldade, se não pagar um funcionário, fecha as portas. No futebol, não. Então, um produto tão importante, tão valioso como é o futebol, nós nunca tivemos essa condição de sentarmos todos, né, arbitragem, dirigente, atleta, ex-atleta, todo mundo para trocar uma ideia e, a partir daí, a gente começar a encontrar soluções. Nunca aconteceu isso. Então, fica apenas uma ideia, né, para que em algum momento a gente consiga fazer isso, porque eu não acredito que sozinho, que alguém saiba tudo de futebol. Eu vou tomar decisão que eu sei. Mentira. Ninguém Concordo sabe plenamente, Pintado. Essa colocação é muito bacana, até porque tem uma coisa, senso de pertencimento. É o seguinte, se a imprensa participa, se o jogador participa, todos se sentem ali razoavelmente responsáveis pelaquela melhoria. E como não é um processo que envolve só uma pessoa, é um processo que envolve o espetáculo em si, quanto mais pessoas realmente qualificadas e setorizadas, então a imprensa é importante, o espetáculo tem que ser ouvida. O árbitro também tem que ser ouvido, porque ele tem que passar a versão dele também de como é que é. O treinador, o jogador, até para que gere uma conexão, porque muitas vezes também, o Christian falou um negócio, ele não tem uma orientação muito clara, o árbitro, e ele é questionado o jogo inteiro. Né, sobre essas decisões. E muitas vezes a gente não sabe que nível que são as orientações que ele recebeu, né, Pintado? Então, se for uma coisa muito clara que envolva todos os stakeholders, os públicos ali, com certeza melhoraria esse quadro, esse cenário de atual do futebol, né? Porque realmente é difícil, né? Marcelo, a gente está falando aqui e as ideias vão aflorando. O próprio Pintado,
né, diante desse cenário, né, dos treinadores, ele foi buscar soluções para ele. Fazer o Exato. curso da AFA, se especializar, certo? Isso é encontrar soluções. Ele está vendo a necessidade e está buscando, certo? E os árbitros? E comissão de arbitragem? Isso é um problema hoje que nós temos dentro do futebol brasileiro, que já está tomando um protagonismo fora do normal. Eu digo para vocês, como ex-jogador de futebol, quando o teu goleiro é o melhor em campo, o time não está bem. Claro. Certo? O pessoal sabe disso. Começa aí toda hora a bola no gol, tem alguma coisa errada, certo? O goleiro está se destacando, o goleiro, com todo respeito, tem grandes amigos goleiros aí espalhados pelo mundo afora, e a gente sempre falou sobre isso. Cara, tu não pode ser o protagonista, senão o negócio não tá bom. A arbitragem é a mesma coisa. Exato. O árbitro hoje é a Perfeito. peça fundamental dentro do negócio. Após uma partida de futebol, que chega dirigentes de grandes clubes no Brasil a darem entrevistas para falar do árbitro, isso não faz sentido. Pois é. A gente precisa encontrar soluções, ir na Inglaterra, visitar a Premier League para ver como é que é o processo no futebol inglês, que hoje, mesmo tendo erros, se erra menos. O próprio pessoal do VAR também que cria dúvida, o torcedor tem dúvidas, os dirigentes reclamam, os jogadores reclamam. Seria uma coisa para vir auxiliar e ajudar a arbitragem. Também tem esse processo de reclamação. Então, para aí, gente. Vamos se especializar, vamos melhorar em relação a isso. Como os treinadores brasileiros estão fazendo, entendeu? Vários jogadores hoje mudaram muito, a mentalidade mudou muito em relação ao que era 10, 15 anos atrás. Pego aqui, faço minhas palavras do Ancelotti, dizendo que, porra, ele chegava de férias, 30 dias, chegava gordo no Milan, nos clubes que ele jogava. E hoje não, os meninos chegam aí hoje trincados e buscando a forma física durante as férias. Perfeito. Isso é um processo de evolução, entende? E a arbitragem, o VAR e as outras coisas que nós estamos, dirigentes, entende? Pô, às vezes eu ouço coisas que, cara, não é possível. Entendeu? A gente tem que sair um pouco e ir na contramão do negócio, da parte só questão de amizade política, e tentar buscar fazer a coisa certa. Para a gente não fazer mais do mesmo e passar o programa inteiro falando de arbitragem, porque tem muito tema, né, Pintado? Eu queria só fazer uma última colocação, vou deixar o Pintado também falar e já emendar a segunda. Primeiro, houve uma mudança agora para o árbitro, quando vai tomar uma decisão, ele falar para o estádio inteiro. Cara, será que eles participaram disso? Eu queria entender isso, porque, cara, em alguns momentos isso é tão desagradável até para quem tá assistindo, que de verdade, talvez, ter o áudio ali vazado, né? Mas, pô, o cara parar, ir lá, parar no jogo. Cara, eu não sei, cara. Será que perguntaram pros caras, Pintado? Essa é uma pergunta que eu tenho, porque, assim, eu acho até desagradável. Eu vi esses dias o Voaden fazendo uma abertura lá, o cara tá totalmente desconfortável, cara. Alguém deve ter visto lá o Super Bowl e achou engraçado. Enfim, eu queria saber disso e aí já vou pra sequência, né? Professor, alguém deve ter visto lá, algum artista deve ter visto o Super Bowl lá, o cara né? E falando para todo o estádio, ficou bonito, vamos fazer aqui também. Não duvido mais nada. Tenham a certeza que quem inventou essa história nunca deu um chutinho na bola. Tenham a certeza disso. Isso é uma coisa que não acrescenta nada, não muda nada. O árbitro já tem peso suficiente, já tem responsabilidade demais dentro de um jogo, para também ter que se posicionar, ter que se expor, né? Porque você percebe o árbitro desconfortável, exatamente. Então fica muito... É o que a gente está falando, a gente não está ajudando, né? Porque a gente nunca sentou e conversou. Olha, o que é bom para vocês? O que você espera de mim, árbitro? O que você espera do treinador? Você quer que eu faça o quê? Eu não posso ficar xingando você o jogo todo, tem razão. Mas você tem que me ajudar com a interpretação. Ex-atleta, pô, você me colabora. Quando a gente estiver parado, por favor... Então, são coisas que a gente tem que sentar numa mesa. Quando é que você viu no Brasil? É o que eu estou te falando. Quando eu não lembro, Pintado. Nunca mais. Esse debate. Nunca. É uma troca de ideias, uma troca de informações. E nós temos gente super especializada, gente super capaz aqui no país para falar sobre isso, né, cara? E a gente não buscar a solução, não se assustem se amanhã nós temos que trazer arbitragem de fora. Ô, meu pai. Né? A solução com os treinadores é uma questão de tempo. Com a globalização é uma questão de tempo. E quem é o próximo da fila, Cristian? Hoje, o treinador, quem serão os próximos da fila? É a imprensa? É o executivo? Depois são os dirigentes.
São os dirigentes. Pode apostar, anota aí. Essa é a minha aposta. Depois da arbitragem, vão ser os dirigentes. Que daí, com as questões de SAF, né? Vai ser necessária a profissionalização dos dirigentes. Não vai poder ter mais dirigente político. Daqui a uns anos, se o futebol brasileiro evoluir e crescer para SAFs, vai ter que ter profissionais formados, pessoas com capacidade para poder desenvolver um trabalho de médio a longo prazo, numa estrutura que tu possa ser demitido, né? Que não seja só para cumprir mandato. Né? Com certeza, você tem muita razão, mas aí eu vou entrando pro lado do treinador. Tem uma coisa acontecendo no Brasil também, Pintado, que tem me surpreendido. Há uns tempos atrás, a culpa era sempre do treinador. Pintado pode falar isso que é com mais segurança, porque ele é treinador. Tudo, cara, time perdeu 2 jogos, culpa é do treinador. Montou mal o elenco, culpa é do treinador. Quer dizer, como se o treinador fosse salvador da pátria. Só que agora tem uma segunda figura que é como se fosse treinador, que é o executivo de futebol. Sim. Os executivos de futebol viram uma dança da cadeira, é 3 meses num clube, 3 meses no outro. Poxa, como é que você traz um executivo para fazer um trabalho de médio e longo prazo e esse cara não consegue, porque ele fica 3 meses, 3 derrotas, ele cai junto com o treinador, como se ele fosse parte da comissão técnica. Eu tenho visto aqui, não vou citar nomes para não ofender nenhum deles aí, mas que tem, a cada 3 meses estão num clube diferente. Como é que a cultura do futebol não pode ser, se já era errado com o treinador, imagina com o executivo, né? Então, o que você acha disso, Pintado? Marcelo, é um novo personagem, né, ainda para gente no futebol brasileiro. O executivo, ele ainda é um novo personagem. Antigamente a gente tinha presidente, treinador e o supervisor do clube, né? Uhum. Eram as pessoas que decidiam e falavam sobre futebol. Hoje você acrescenta também um executivo que tem um sindicato, que tem um curso da CBF, que tem que ter da FIFA, em várias situações que deveriam ser pessoas preparadas para avaliar o trabalho de todos dentro da área do futebol num clube. É isso que o executivo faz, o que eu entendo. A não ser que tenha alguma outra função. Professor, eles confundem um pouco, no meu ponto de vista, quando tu cria essa figura que ela é real, né, do executivo de futebol, entende-se, né, o grande público, que é só para contratar jogador. Isso é péssimo. Isso é um grande erro. O executivo de futebol, ele não é só para contratar jogador, até porque ele faz parte do processo de decisões. Nem é a função principal dele, né? Nem deveria, né, Pintado? Não deveria. Nem deveria. Executivo, ele tem que fazer a parte lá de executar as coisas dentro do clube num contexto geral, não só contratar jogador. É um grande erro. Quando foi criada essa função, que eu acho que ela é importante, só que se confundem as funções, entendeu? A ideia principal do executivo é para comandar o clube, ser o elo de ligação entre o vestiário, as pessoas, a comissão técnica, o gerente de futebol lá. Garantir que tudo funcione da forma. Com a diretoria, as negociações também. Mas hoje o executivo é para contratar jogador. E aí o que acontece? Como ele assume esse cargo, somente essa parte como executivo do clube, o que acontece? Pô, foi ele que contratou. Ele e o treinador. Manda embora. E aí tá errado isso. Entende? Tá errado. Então, onde é que tá os departamentos de inteligência? Tem que demitir também, pô. Claro. Porque se o cara vai lá, eu quero pegar um relatório do jogador. O jogador foi um desastre na minha temporada. Não deu o retorno que se esperava. Quais foram as pessoas que participaram do processo de contratação do jogador? Claro. Foi só a comissão técnica e o executivo? E o departamento de análise? É algo tão interessante, na verdade. É um time. E como a gente precisa colocar os pingos nos is, né? Vamos lá. O Christian foi feliz quando fala que executivo, a principal função deveria ser executar. Quando a gente fala da área técnica, a comissão técnica, e a palavra é muito clara, avalia a parte técnica dos jogadores, do elenco, de tudo que a gente precisa numa equipe. Vamos pensar assim. Se essa função na montagem de uma equipe
eu acho que é aí que é o beabá, o início das coisas. Se a gente já começa a montar uma equipe apenas porque, e isso acontece muito, hein? Isso acontece muito, várias vezes. Christian é testemunha. Vamos contratar aquele jogador porque ele fez um gol na gente há 5 anos atrás. Vamos contratar aquele jogador porque a torcida gosta, é o que mais acontece. Vamos contratar porque a torcida fala... Ok, essa é uma avaliação. Mas tecnicamente, né, que é a área técnica, a comissão técnica, que deveria decidir. É a característica técnica que a gente precisa. Tá dentro do sistema de jogo que nós vamos jogar? Porque eu não posso trazer... Vou ser claro agora e vou colocar um nome aqui para a gente discutir. Eu não posso pensar em trazer o Rames Rodrigues numa equipe que tem um sistema tático diferente das características. Não pode ser. Eu acho que isso é um grande erro. É ruim para o clube, é ruim para todos. É algo que a gente precisa ter muito cuidado. E eu não estou aqui cornetando ninguém, não estou julgando ninguém, não quero falar se está certo, se está errado, mas é algo que acontece muito, muito. É alguém fora da área técnica decidir que um atleta tecnicamente é importante, é favorável, é positivo, está dentro da característica que o time precisa. Se isso fugir da mão, isso não vai dar certo. Isso não dá certo. Várias vezes está acontecendo. Eu já vi acontecer e vou ver. Né? Quem contrata é um cara que há 4, 5 anos atrás era um advogado. Quem contrata era um vendedor de perfume. Esse cara não pode ter, embora seja importante, ser um cara super competente, inteligentíssimo, com certeza, mas esse cara não pode ser a palavra final, né? Tecnicamente sem falando. Dúvida, Pintado, sem dúvida. Não, como treinador, não pode ser a última palavra, falar assim, olha, o atleta tem que ganhar $1 milhão por mês. Não pode ser o treinador que decide isso. Claro. O treinador não decide essa área, não é a parte financeira. Isso é parte do executivo. Né? Para que as coisas estejam vamos pensar dentro de um normal e as pessoas sejam responsabilidades pelas suas funções, né? É isso. Mas, Pintada, perfeito essa sua colocação. Aí eu vou trazer uma análise para vocês. O Rames é mau jogador? Não, claro que não. Tecnicamente é muito bom jogador. O que você acha, Christian? Ele foi o melhor jogador da Copa América, que tinha Messi e vários grandes jogadores ali jogando. Então tá respondido. O Rames é um muito bom jogador. Mas aí o São Paulo vai e tem um estilo de jogo, um esquema de jogo que não tem nada a ver com a função tática que o Rames compõe. Acaba se tornando um problema. E aí o que acontece? Você paga um salário alto, você não tem um esquema para aquele jogador, porque o Rames é um jogador hoje que eu acho ele tecnicamente clássico. Muito bom, um meia clássico, mas o São Paulo não iria jogar para o Rames. O São Paulo não iria se adaptar para o Rames. Aí o erro é do jogador, que aceitou a proposta, o erro é da comissão técnica, que teve goela abaixo porque não pediu, ou é de quem contratou e eu não estou discutindo aqui posição. Na minha ótica, o erro é de quem contratou. Porque contratou porque era um nome, ia gerar ali acalmar a torcida, ia gerar ali, e jogou para a torcida, e contratou um jogador, mídias sociais e tal, mas contratou um jogador, teve um gasto absurdo, que com certeza não teria na sua empresa, né? Mas trouxe um peixe fora d'água. Não discuto o Rames, acho ele um craque, mas não era um jogador para o São Paulo. Né? Agora, eu tenho certeza que essa definição do Rames não veio da comissão técnica que estava lá no momento. A gente já ouviu isso falar. A comissão técnica, por exemplo, o Zubeldia, né? Ele chegou depois. Depois do Rames, exato. Era o que tinha vindo do Juventude, qual é o nome? Sim, teve o Carpini, né? Carpini e tal. E o Rames vem contratado nessa época. Na verdade, o Rames chegou já com o Dorival, né? Então, é isso. E não jogou. Só que ele não chegou pedido pelo Dorival. Essa é a questão. Né? Então é aquela situação. A gente não criar essa ideia que é o Rames. O exemplo que eu estou colocando, porque eu já vi, estou vendo e verei. Todo dia, né, Pintado? É algo muito, muito difícil de dar certo quando as decisões de uma contratação ou de uma avaliação técnica, que ela não seja
pela área técnica do clube. É Análise de mercado, treinador, auxiliar, auxiliar fixo do clube, as pessoas realmente que são profissionais preparados, que estudaram e que fazem, que a responsabilidade é da área técnica, né? Ele é veloz. Nós temos outros exemplos, professor. O próprio Inter. Muitos. O Inter. Se tu for analisar, tu vai pegar o grupo de trabalho, pô, no início do ano, se a gente fosse pegar em janeiro desse ano, dizer, pô, o Inter, com as contratações que fez, pô, ele lotou o aeroporto, certo? E ele briga pelo Campeonato Brasileiro, título da Copa do Brasil, vai brigar por tudo lá na frente, com o Flamengo, com o Palmeiras, enfim. E a gente está vendo que na prática não é isso. Os jogadores não estão dando certo, o Alário, o Borré não está bem, o Valência, várias lesões. Aí o que acontece? Como é que funciona esse processo, Marcelo? Tu tem que ter um departamento com pessoas que ajudem os próprios dirigentes que não têm e que não estão envolvidos dentro desse processo diariamente com informações. E aí eu sempre bato nessa tecla. O centro de inteligência, essas pessoas são os responsáveis, tá? Até mesmo para levar informações para a comissão técnica complementares, certo? Ou seja, não é a decisão final para a tomada de decisão dessas pessoas. Ou seja, então, vamos dizer assim, por exemplo, tá? Tu vai pegar lá o histórico do Alário no Inter. Quantos jogos o Alário fez na Alemanha, quantos gols, histórico de lesões. Tu vai pegar o Arangues, que agora saiu, tal. Quantos jogos ele fez lá nos últimos 2, 3 anos? Olha, ele jogou 5 jogos, 10 jogos, várias lesões. O que tu acha que vai acontecer aqui? Se na Europa, com um processo totalmente diferente de treinamentos... Menos jogos, uma logística muito mais fácil, certo? Jogos só no final de semana. Ele não conseguiu jogar, tendo a semana inteira, entre aspas, para poder desenvolver e trabalhar. Tu imagina aqui, jogando quarta, domingo, jogando um dia em 5 graus em Porto Alegre e no outro dia, no final de semana, na Bahia com 35. Não tem como. Só quem participa desse processo, que já viveu isso, é que vai ter acesso a esses detalhes. Eu ouço muita gente falar no futebol, dizendo assim, futebol é tudo igual, como uma empresa. Acredito em alguns setores, no jurídico, no financeiro, é uma empresa, mas agora no futebol, meu amigo, dentro do campo, não vai. Dentro do vestiário, quem isso aí, professor? Da área, esquece. Vamos dizer que é um novo momento, né, do futebol. A gestão do clube tem que ser profissional, ela tem que ser, né, institucional, ela tem que ser do clube, as pessoas, né, sim, do jurídico, administrativo, né, jurídico, tudo que... RH, tudo que quiser. Vai, sim, marketing, vai embora. Isso eu acho perfeito. Mas também ela tem que ser melhor avaliada na parte técnica. Porque futebol, ele é um jogo, né? Não é 100%, 2 e 2 são 4. Na empresa, olha, nós temos 10 milhões para investir na empresa. Ok, 10 milhões vai me dar um retorno, né? Supostamente, a maioria das vezes, você consegue um investimento alto para ter um bom retorno dentro da equipe, dentro da empresa. No futebol, não é verdade, né? Você não tem certeza. Você traz jogadores de alto nível, de muita qualidade, e que por vários motivos, né? No Brasil, principalmente, é um mercado muito diferente, essa sequência, essa loucura de jogos. Não é fácil para qualquer atleta. Então, tudo isso tem que ser avaliado pela área técnica, comissão técnica. Eu acho que isso é muito importante para que... Não tenho dúvida disso que tu está falando. O executivo fala assim, olha, eu tenho dinheiro para contratar. O treinador, eu não tenho dinheiro para contratar esse atleta, por favor, me dê uma outra opção. É simples, né? Não é muito difícil de fazer. Mas a gente sabe que existem também outros interesses e as coisas não são tão simples assim. Deveriam ser, né, para que os bons resultados apareçam. A gente vê um Flamengo com tanta contratação, um Flamengo com tanta vantagem financeira, vamos falar assim, tendo dificuldade no ano passado e não ganhar nada. Eu tive com o Vanderlei nos Galácticos lá do Real Madrid. Também não andou. Difícil.
Essa receita, quem tem essa receita Não aí a tá. ciência exata. Exatamente. Quem tem essa receita de dar tudo certo, 100% de acerto no futebol, não existe. PSG recentemente com Messi, Neymar e Mbappé. O que aconteceu? Se você for parar para analisar, foi mais problema extra-campo de Gestão. vaidade e tal do que qualquer coisa. Eu vou fazer um comparativo aqui entre dois clubes e, cara, poderia ser qualquer um, mas eu vou usar o que eu defendo. O Palmeiras tem, eu não sei, 4, 5 anos, não sei exatamente quanto tempo está o Abel. Olha o quanto o Palmeiras gastou de contratação. Quantas contratações o Palmeiras fez? Sempre com uma linha de trabalho, com uma linha de pensamento, algo, perfis parecidos. Você pode questionar, mas perfis parecidos. Aí você olha o São Paulo, que teve em um ano. São dois times que eu fiz questão de trazer dois times que estão num bom momento. O São Paulo teve Rogério Ceni, Dorival, Carpini e agora Zubeldia, né? O que acontece? Olha quantos nos últimos 5 anos, eu falei só do último ano, quantos jogadores do São Paulo transacionou, quantos caras chegaram que vieram bem e não prestavam, o São Paulo gastou de dinheiro e tal, e o Palmeiras, que tinha uma condição de contratação muito mais assertiva, muito mais construída, de um trabalho mais a longo prazo. Eu não estou discutindo, eu vou entrar depois na história do técnico estrangeiro, tá? Mas agora eu estou dizendo assim, estou falando em sequência de trabalho. Sim. Porque aí, quando você tem uma sequência de trabalho, você sabe quem você vai cobrar. Né? Se a contratação veio errado, se a estrutura, se a estratégia, se o jogador não tem nada a ver com o clube, fica fácil, porque a contratação parte da comissão técnica e aí ela é efetivada pela diretoria. Como? Eu tenho um orçamento a seguir. Com esse orçamento, que tipo de perfil de jogador que eu consigo contratar nessa estratégia? Aí é uma coisa. Agora não. O diferente é, a mídia está pedindo um fulano de volta que foi ídolo aqui. Vamos trazer que a gente cala a mídia? Então é isso que não pode acontecer, não é, professor? Será que eu falei alguma besteira aqui? Marcelo, a gente vai continuar vendo, né? Que é muito fácil eu transferir a responsabilidade. Né? Isso fica muito claro. E quando você dá o exemplo do Palmeiras, claro que com uma equipe que está vencendo, com um treinador que foi revelado no Brasil, né? O Abel não era Sem um dúvida. treinador. Sim, sem dúvida. Muito bem colocado, Sim. Pintado. Nós revelamos um treinador estrangeiro no Brasil, né? E deixamos alguns brasileiros, mas isso fica para outro papo, para outra hora, por competência do Abel. Eu acho isso super importante. E por estrutura do Palmeiras também, né, Pintado? Que o Palmeiras, ele tá no lugar certo, Principalmente, né, cara? Marcelo, principalmente pela estrutura, pela maneira com que é gerido o clube. Não tem a menor dúvida. Profissional. Não tem a menor. Sim, eu Quantas vezes tenho uma você história ouviu, sobre isso. você viu a foto do Anderson Barros, que é o cara do futebol, né? Quantas vezes você viu a Leila tá aparecendo em público, fala, eu estou contratando, eu vou contratar. Eu acho que isso tem um peso muito grande. E aí Pelo fica muito contrário, a gente viu ele vetando contratações. A diretoria do Palmeiras vem ali um grande jogador, uma possibilidade, fala, eu não quero, Mas porque não vai jogar comigo. não vai encaixar E no aí o que esquema. a diretoria fez? Cumpriu. Beleza. Quem decidiu que vai jogar ou não, Marcelo, não É é. isso. Não foi a Lógico. presidente, foi o Anderson. Quem É falou, olha, lógico. traz, porque no meu time não vai jogar. Não é a nossa característica. Né? Então, eu acho isso Sim. tem um peso fundamental. Não quer dizer que 100% dê certo, mas é fundamental que as pessoas sejam responsabilizadas pelas suas responsabilidades. Tem uma história muito bacana, professor, eu quero compartilhar com vocês aqui. Há uns 3, 4 anos atrás, eu tive muito acesso ao CEO do Mônaco, antes do Thiago Escuro. O nome dele é Oleg Petrov. Eu era muito próximo. Então, nem amigo, ele esteve no Brasil aqui, a gente visitou clubes, enfim. Quando eu tinha a oportunidade de estar na França, eu ia lá Obrigado. e convivia muito com ele, conversava muito sobre futebol com ele. E um dia eu fiz uma pergunta para ele, professor. Eu perguntei para ele o seguinte, eu falei assim, ó, qual é a filosofia do clube? Qual é a ideia de vocês para essa temporada? Sabe o que ele disse para mim? Ele falou, ó, a gente não quer ser campeão francês porque não tem como. Né? Todo o investimento do Paris e tal, grandes estrelas, a gente não vai conseguir fazer. Então a gente vai Primeira fazer coisa é a leitura clara de onde que é a sua posição. primeiro,
O dirigente tem que saber isso. No momento que ele for querer inventar coisa e falar que vai fazer grandes times, isso e aquilo, ele vai colocar em risco a saúde financeira do clube. E derruba toda a comissão Não técnica, ganha todo nada, mundo, porque não eles ganha nada, se queima transferem a e responsabilidade. gasta dinheiro pra caramba. Essa é a grande verdade. E ele chegou e falou bem assim pra mim, falou, ó, a nossa meta é o quê? É fazer um time competitivo, falando do Mônaco, certo? Um dos grandes clubes aí da Europa. E a gente vai contratar jogadores jovens, essa é a nossa filosofia, comprar barato, prepará-los para vender para o mercado inglês, mercado fora. Esse é o nosso negócio. Vendo, se vier o título, através do trabalho, perfeito, melhor ainda, a gente valoriza ainda mais. Mas essa é a nossa filosofia. Noção clara da realidade, né? Né, Ponto. Pintado? Eu acho e que aqui essa eu acho que se foge muito da realidade É. para contar a história para a grande massa. é isso. Às vezes a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, por mais que ele seja dinâmico, vai acontecer uma vitória do Leicester aqui, talvez um clube médio seja Uma a cada campeão. 50 anos acontece. Talvez. E o resto, os clubes médios ou que não estão vivendo um bom momento, tem que entender, os dirigentes têm que entender que, cara, eu não vou ser campeão porque os caras estão na minha frente. Então eu tenho que estruturar a médio e longo prazo, certo? Em 2, 3 anos, tentar montar um grupo que tu não vai conseguir contratar tudo de uma vez só. Isso é utopia. Claro. Tu vai contratar um monte de cara que, quando está vindo, com todo respeito, aconteceu isso comigo. Eu vim da Europa para cá, eu joguei 4 anos na França e depois vim, porque eu já não estava conseguindo mais ter o mesmo desempenho físico, certo? Eu já tinha 27, 28 anos e o suco já estava acabando, entendeu? E eu queria voltar também para casa, então foi isso. Tu vai contratar jogador na Europa hoje, tu não vai contratar o cara de ponta. O cara de ponta ele vai sair daqui para a Europa. Lógico. De lá para cá o caminho inverso é outro. Entendeu? E corre o risco de, além de tu investir uma soma extraordinária de dinheiro, não dá certo. A gente está vendo aí que não está dando. E não é porque o cara é ruim, não, é porque está vivendo um outro momento. Então, as pessoas que estão ali precisam entender esse processo e trabalhar conforme é possível, sem palhaçada, sem fazer coisa errada, porque não vai dar certo, cara. Não vai dar. É isso. Professor, você falou uma coisa que me chamou a atenção e eu concordo plenamente. Você falou que o Abel foi um treinador que ele foi revelado no Brasil. Eu concordo muito isso, porque o Abel, quando ele chega no Brasil, ele não era o Abel de hoje, né? Maduro, respeito. E aí tem o outro lado, eu não tenho dúvida, sempre que me perguntam, não estou discutindo a qualidade do Abel, tá Pintado? Eu acho que ele é um grande treinador. Mas eu acho que ele foi uma peça importante dentro de uma engrenagem que já está estruturada. Uma engrenagem onde cada um sabe o seu lugar, que tem o dinheiro para honrar as coisas de uma forma correta e que não faz loucura. Concorda, professor? E aí depois eu queria já emendar se essa tendência hoje de toda vez que cai um treinador aqui no Brasil, o primeiro nome ser gringo, ou os 3 primeiros nomes ser gringo, se isso de alguma forma é justo com os treinadores brasileiros. Vamos lá, Marcelão, vamos lá. Pela tua primeira colocação, parece fácil a gente falar, né, que um estrangeiro chega no Brasil nesse futebol caótico, louco, maluco, de jogar terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, viajar 800 quilômetros, 8 horas de avião. Parece fácil, né, um estrangeiro chegar aqui e conseguir os resultados. Isso é verdade. Só porque é um clube organizado e tem um pouco de dinheiro. Então, existe sim muito mérito do Abel, tudo que ele fez realmente é um exemplo para nós treinadores, não é só nós brasileiros, para todos os treinadores. Ao mesmo tempo que quantos estrangeiros conseguiram fazer metade do que o Abel fez? Metade. Sem dúvida. Estou falando para ganhar. O Abel ganha 10 títulos do Palmeiras. Quantos estrangeiros vieram para o Brasil? E vieram bastante, hein? Talvez Jorge Jesus. Jorge Jesus poderia fazer, se tivesse permanecido no Flamengo. Mas não fez, né? Preferiu pegar a mala e ir embora, né? Mas poderia, talvez pudesse. Fez um ano ótimo e falou, deixa eu ir embora, que eu não vou conseguir me manter nesse nível. Pô, para, né? Tava muito alta a régua tava alta. Eu acho que aí é algo que a gente precisa valorizar. O profissional, todo o trabalho que fez, né, dentro de campo, a gente não pode esquecer disso.
Mas sem a menor dúvida, quando a Leila se posiciona contra a torcida, olha, aqui não vai entrar, aqui não vai vir conversar torcedor com comissão técnica, com jogador, aqui não, aqui mando eu sou o presidente. Eu vou comprar um avião meu, vou pôr à disposição do clube. Tudo isso são sinais de uma gestão equilibrada, vamos pensar assim. Porque dificilmente um presidente... Vamos falar do Corinthians agora, vai. O presidente do Corinthians, quando assume, dificilmente vai ter a coragem que teve o Bandeira no Flamengo e falar, olha, eu não vou ganhar título nos próximos 2, 3 anos. Bandeira no Flamengo falou, não, eu vou organizar a casa, vou arrumar a casa, para, como o Grafite falou, estruturar, né, você formar uma base, para depois, sim, aí me cobrem que a gente vai, esse Flamengo vai ser uma potência, vai virar... Então, o presidente do Corinthians nunca teria coragem, falaria isso. Estou quebrado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de montar uma equipe competitiva, mas a camisa pesa, a torcida é muito importante, a torcida é o 12º mesmo. Então, a gente conta com todos, mas não cobrem. É o inverno. Né? Todo mundo chega e fala, não, esse ano eu acabo de assumir, vamos ser campeão, vou trazer o Messi. Acabou! Acabou! Então, essa pressão que já vem para dentro do campo, né? Já vem para cima do treinador. O presidente falou, você tem que ser campeão, hein? Ah, é? Ô, presidente, vamos lá, vamos conversar. Presidente, qual que é o objetivo? Eu, treinador, primeira coisa que eu pergunto. Presidente, qual que é o nosso objetivo nessa competição? E todo mundo é muito claro, pelo menos no Paulista, fora São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Red Bull e Santos, todos. Não, o nosso objetivo é a permanência. Todos. Fora os grandes clubes, né? Você ganhou 2 jogos seguidos, 3 jogos seguidos. Não, peraí, Pitar, agora queremos ser campeão, hein? Agora dá para ser campeão. Agora... É o que eu falo. Livrou do rebaixamento, acabou, né? Não tem. Não adianta, isso não vai mudar. Isso é cultural. Ok, presidente. Você é o cara que decide o nosso objetivo. Você é o presidente, você tem todo o direito de fazer isso. Eu concordo. Então, agora nós vamos contratar mais 5 feras, né, presidente? Você quer ser campeão, beleza? Então, vamos trazer os feras. Os feras custam mais caro, hein? Ah, não, Pitar, dinheiro nós não temos. Nós não temos dinheiro para contratar. Mas peraí, cara. Era para não cair. Agora é para ser campeão. Você não tem dinheiro para isso, cara. Cara, só que a tabela não cai e tá tudo certo. Se der alguma coisa a mais, tá no lucro. O Pintado tá falando coisas que estão me fazendo relembrar de situações muito engraçadas que eu vivi no futebol, mas exatamente isso. Você chega para não ser rebaixado, você livrou do rebaixamento, você já fez um grande trabalho, tipo 3, 4 rodadas você não caiu, aí a cobrança pelo título. Aí, o que era o objetivo principal, que já seria muito bom, ele passa a não ser mais comemorado. E aí ele passa a ser criticado porque ele não conseguiu o título. É uma brincadeira isso, né, cara? É uma utopia. É uma brincadeira de mau gosto. Pintado, e sobre o futebol atual, vou falar sobre treinador. Como é que você vê hoje essa... Eu vou usar uma palavra que é minha, não é do Pintado. Desvalorização do treinador brasileiro em relação ao treinador estrangeiro. Parece que hoje todos os principais clubes, Série A e Série B, sempre que vão ter uma troca de treinador, os 3 primeiros nomes são gringos para depois você começar com os brasileiros. Qual a sua opinião sobre isso? É justo, não é? O que causou esse movimento, na sua opinião? Bom, primeiro, Marcelo, o que eu acho não, eu tenho certeza porque estou ativo no mercado, sou um cara atualizado, eu tenho me posicionado, tenho participado de algumas reuniões, tanto no país como fora. Estive no México aí conversando sobre o novo futebol que a gente está chamando. No Brasil, a gente tem uma característica muito interessante, né? Que a solução para o futebol brasileiro melhorar, depois do 7-1, que foi um desastre, né? Isso foi em 14. São 10 anos, ok? Exato. Nos últimos 10 anos, o que mais a gente ouviu, e eu estou falando também dentro do curso da CBF, eu tenho todas as licenças na CBF. Então, porque na Europa, o plano de trabalho é esse, a periodização é essa, os trabalhos reduzidos são esses. Na Europa, o treinador trabalha assim,
a solução do futebol brasileiro são os estrangeiros. Ok. O treinador brasileiro pagou a conta, né, nos últimos 10 anos. Qual é o crescimento, qual é a evolução do futebol brasileiro nos últimos 10 anos? Hoje, nós não fomos para uma Olimpíada, certo? Com jogadores Sim. da base aqui no Brasil. A nossa seleção com dificuldade numa Copa América que vai classificar, óbvio que vai classificar. Mas essas dificuldades. O nosso campeonato brasileiro da Série A, ele é muito questionado tecnicamente. Vamos falar? Tecnicamente. Sem dúvida, sem dúvida. Assim A Série embaixo. B, a Série B no Brasil, ela é desvalorizada a todo momento, sendo que existem ótimos trabalhos, bons jogadores, boas gestões de clubes. A gente vê clube sério na Série B. Né? Eu estou descendo de prateleira para que a gente possa ter, para que vocês entendam o que eu quero dizer. Sim. Será que essa internacionalização, né, estrangeirização, vamos falar assim, o novo termo aí, será que essa estrangeirização do futebol brasileiro também não tem responsabilidade nesse momento ruim do futebol brasileiro? Ou continua sendo a culpa do treinador brasileiro? Ou continua sendo o mesmo culpado? Será que esses caras que vieram acrescentaram alguma coisa? Será que trazer os treinadores estrangeiros para o Brasil melhorou o nosso futebol? Né? Ele acrescentou, evoluiu. Hoje nós somos, no ranking da FIFA, somos o número 1. Não somos mais. Né? Será que a gente tem construído esse camisa 10 que tanto é característico do futebol brasileiro? Não existe mais, né, Pintão? Será que eu tenho um batedor de falta, né, no Brasil, como tinha antigamente? Ah, mas peraí, isso aí não é o estrangeiro. Vamos fazer essa avaliação, porque nós temos que tentar ser, né, justo e parelho. Né? Justo e parelho. A culpa do 7-1 é do treinador brasileiro. Ok. Então, depois do 7-1, com os estrangeiros, nós tínhamos que ser hoje top no mundo. Né? O melhor futebol do mundo. E o que a gente escuta, o que a gente vê, não é isso. Então, eu só quero dividir um pouco esse peso, porque o treinador brasileiro que sabe, né, o treinador brasileiro conhece a distância de São Paulo para Belém do Pará, de São Paulo para Bahia, Temperatura, temperatura no sul, temperatura no torcida. Rio de Janeiro, que nenhum outro lugar no mundo você joga na terça, na quarta, viaja no outro dia, descansa na quinta, faz um mínimo de recuperação, ainda é regenerativo, -2, né, do jogo. Você faz o mínimo de recuperação para jogar no sábado, para viajar. É aí que eu acho que o estrangeiro tem muita dificuldade, Marcelo. Cristian, o treinador você teve na Europa. O treinador estrangeiro, ele precisa de tempo, ele precisa de semana cheia para treinar. Ele é um treinador de treino. Ele precisa de treino para encaixar o sistema. Escalado pelo treino, né? Lá na Europa, eu participei desse processo muito tempo, professor, né? Num bom nível. Exatamente. Eu acho que foi um bom nível. Era um grupo reduzido, não é que nem aqui. Tá? Por exemplo, na minha época de Paris, tinha 20 jogadores, 21 e 3 goleiros. E traziam um menino da base para completar ali os treinamentos durante a semana. E era aquele grupo ali, certo? No mínimo 6 meses, né? Sempre, cada 6 meses vinha um Trocavam que outro. 2 ou 3. Né? Não trocavam, não vinha um ou outro para terminar o ano, certo? Mas o grupo era reduzido ali com 18, 19 jogadores. E alguns iam para a seleção, outros não. E o que acontece, assim? Estava bem claro, que nem o professor está dizendo. Vai pegar hoje o futebol brasileiro, uma logística totalmente diferente. Mas o professor, fica aqui uma reflexão, né, da minha visão em relação a isso também, para acrescentar a sua forma de pensar. O que acontece em relação aos treinadores estrangeiros aqui? Eu acho que eles não vão fazer milagre também. Como os brasileiros, nós não vamos fazer, ninguém faz. Claro. Tem que ver o que eles podem agregar ao nosso futebol. Por exemplo, vou pegar o caso específico do Abel e do Jorge Jesus. Para mim, são os dois cases de sucesso no futebol brasileiro. Né? 2 portugueses com uma escola fantástica de formação, certo? Experiência. O Abel mais estudioso. Jorge Jesus com muito mais cancha, né? Com Benfica, trabalhou em grandes clubes
lá e Os dois ganhou grandes títulos. tops e com muito dinheiro, né? Os dois com elenco Isso, top e com muito dinheiro. Sim. perfeito, no top com muito dinheiro. E o que que acontece com isso tudo? Eles vieram e deram. O Abel continua fazendo um bom trabalho, que, na minha opinião, o Abel veio e estruturou o clube, junto com a Leila, com todos, o João Paulo, todas as pessoas envolvidas dentro do processo. E o Palmeiras tem aquele padrão. Se tu for analisar o time do Palmeiras, o Palmeiras ele é sempre a mesma coisa. Muda as peças, É isso. mas o Palmeiras é aquilo Porque a ali. filosofia é essa. É isso. É Ele não isso. vai ver o Palmeiras um ou outro jogo que vai sobressair, não vai atingir. Posso estar falando alguma besteira Mas aqui. sempre competindo, Isso, forte. o mesmo né? nível de excelência que atingiu o Flamengo com Uhum. o Jorge Jesus. O Flamengo foi superior. O Flamengo do Jorge Jesus, a nível técnico, de montagem de elenco, técnico, de jogo, de espetáculo, o Flamengo foi superior. Sem dúvida. E perdeu a final pro Palmeiras, da Libertadores. Perdeu a Uhum. final. Olha como é louco isso. Mas o Abel vem e traz essa filosofia. Isso é importante. O futebol brasileiro, como que é visto o futebol brasileiro na Europa? O futebol brasileiro na Europa ele é visto do quê? Porra, tu olha o futebol brasileiro, quando tu vê tem 3 atacantes com 2 centrais. Não pode ser assim. Uhum. Sempre ouvi isso. Há 20 anos eu ouço isso. O que o Abel fez? Para ter o resultado, que nem vocês falaram. Ele foi formado aqui, ele se torna um grande treinador aqui. Uhum. Ele veio e estruturou o negócio. A parte defensiva do Palmeiras consolidada, todo mundo sabe o que tem que fazer e vai embora. E tá aí, foi ganhando títulos, acumulando títulos e crescendo, certo? Fica aqui uma reflexão para nós brasileiros. Entende? Entender como é que funciona o pensamento lá. Tu acha que o Abel, quando chegou aqui, ele não sabia o que precisava fazer no Palmeiras? Ele sabia. Entendeu? O Jorge Jesus sabia o que precisava fazer no Flamengo. Aí nós vamos pegar aqui um caso nosso. O Renato foi lá e não conseguiu ter a mesma estrutura. Uhum. O mesmo dinheiro de Jorge Jesus. Sim. Não estou dizendo se é bom, é outra. Não estou aqui questionando o valor de ninguém, a É capacidade que o de próprio ninguém. Jorge, quando sai, ele sabia que ideia. não ia se manter naquele nível, Não, né, ele ia cara? ter que Porque brigar ele com todo extraiu mundo, o máximo dos ia caras, ter que né, tirar, cara? trocar time, ele ia ter que Lógico. tirar jogadores que ganhou título É para ele. É isso. difícil fazer isso. É isso. Daí veio o cara aqui, ofereceu um monte de dinheiro, Benfica, ele foi embora e beleza. Ele falou, ó, deixa as portas abertas e tchau. Faz parte também do processo de um treinador. Às vezes tem treinador que não consegue. Fala, pô, como é que eu vou mandar embora o cara que me deu o título? Claro. O cara virou meu amigo, tô aqui trabalhando 3 anos, tem que O mandar o Tite cara fez embora. isso no Corinthians, no auge, lá quando ele ganhou tudo, ele pediu pra sair fora, porque ele sabia que ele ia ter que fazer uma limpeza, que aquilo lá não ia entregar, mas ele preferiu sair também. É normal isso também, É né, parte Vitão? do ciclo, né? Então, na minha visão, é isso. Então, também concordo, é o que a gente fala, né? Não pode partir tudo do princípio que o treinador sabe tudo, que o treinador resolve tudo, que o treinador é o responsável por tudo. Né? Existem as pessoas acima, e o treinador ele é um funcionário do clube que tem a responsabilidade da área técnica. Isso tem que ser melhor avaliado quando você contrata o treinador. Porque você não pode levar... São personalidades tão diferentes. Né? Um treinador que é super rígido, com peso muito grande, que ganhou tudo, que tem um trabalho tático, técnico, estratégico de uma maneira, e você traz algo tão diferente. Eu acho que isso alguém precisa explicar, alguém precisa parar para falar assim, olha, agora eu quero uma mudança de direção, certo? Agora eu quero que o meu time jogue diferente. Professora, Né? uma observação aqui. Nós falamos da Copa de 2014, né? Quem é que foi campeão em 2010? Quem é que foi a seleção campeã em 2010? A Itália foi 2006, a Espanha foi 2010. 2010. A base da Espanha era qual time? Sim. Qual? Barcelona. De quem? Do Guardiola. 2014, quem foi campeão? Foi a Alemanha. A base da Alemanha era de quem? Bayern Munique. Quem era o treinador? Era o treinador que era do o Joaquim Löw, né? Pronto. Não. Campeão. A base da Alemanha campeã é do Bayern e era o Guardiola. Ah, tá, entendi. Você tá falando não da seleção, do Bayern. Sim. Era do Guardiola. Ou seja, foi por acaso que ele foi pro Bayern de Munique?
Não foi. Foi pensado, né? Alguém pensou. Não é, não. Isso, 2 Copas do Mundo, a base das seleções era treinada pelo Guardiola. Mas teve tempo de trabalho, desenvolveu. Estratégia, Mais fácil, é isso. dirigentes com visão, certo? E aí vai acontecer. Aí o Guardiola é oferecido aqui, pelo que eu ouvi aí, uma história. Não quiseram. É que, na verdade, né, Cristian, o que Professor, é alguém que banque o processo, certo? Você tem que ter alguém. O treinador precisa. Hoje, o profissional que mais perdeu força no futebol, no Brasil, principalmente, foi o treinador. O treinador Sem hoje dúvida. tem pouca influência, e quem contrata é um, quem acha que tem que ser o jogador é outro, como é que tem que jogar o time, já passa muito longe disso, de ser o treinador um personagem com força para falar, olha, eu estou decidindo assim. Alguns ainda conseguem. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos de alguém que banque um processo, né? Que, olha, é assim que eu quero que faça. Não importa se eu vou ganhar, se eu vou perder, mas eu quero chegar aqui. Esse é o meu objetivo. Aqui não, aqui você ganha hoje, empata domingo e perde na quarta, você já está balançando, já não está vai demorar legal. alguns anos isso, professor. Eu não acredito em ver isso, sabe? Eu não acredito que a gente Até vai nas ver. SAFs, que, né, se pensava que as SAFs elas iam ser criadas para justamente dar essa maior segurança, porque entendia-se que o investidor que está comprando o clube, ele ia apostar no processo. A gente já está vendo aí que os processos na prática eles não funcionam, eles oscilam, Pois é. como o senhor falou aí há 2, 3 minutos atrás. Então, o que resta para nós? O Pintado fez uma observação que eu achei muito inteligente. Ele estava falando que na troca do treinador, por exemplo, lá no Flamengo, você tem que ter um treinador quando você vai sair campeão que mantenha mais ou menos uma estrutura. Aí eu vou vir para o São Paulo. O São Paulo tem o Rogério Ceni. Aí o São Paulo demite o Rogério Ceni e traz o Dorival. Sai o Dorival, vem o Carpini e depois vem o Zubeldia. Cada um trabalha de uma forma completamente diferente. Então, quer dizer, eu estou falando do São Paulo só um caso, podia citar outros aqui. Mas aí você não. Fala do Corinthians. Fala do Corinthians aí. Aí se falar do Corinthians, aí azedou demais. Aí pior ainda mais. Fala a verdade, você é corintiano. Imagina, nunca. Nunca. Mas vamos usar o exemplo. Aí, enquanto isso, o Palmeiras tem o mesmo treinador. Aí você vê aqui, os estilos são muito diferentes. Do Rogério pro Dorival, pro Carpini, muda o mundo. Aí os caras falam, pô, o Carpini vai chegar e vai manter o time do Dorival. Ele não faz isso. 2, 3 jogos, aí ele vai e começa a jogar do jeito dele. Aí ele pega um peso maior. Voltando para o tema do treinador, queria fazer uma questão muito importante que a gente está encaminhando aí. O Pintado, daqui a pouco precisamos liberar ele. Professor, o Christian citou uma coisa em relação aos treinadores, aos árbitros, e ele citou um negócio importante. Ele falou, poxa, o Pintado fez o curso da AFA. Só que assim, foi uma coisa do Pintado, não foi um movimento, olha, de uma sugestão da CBF, você precisa fazer isso. Aí eu vou perguntar, Pintado, para você se manter informado, para você melhorar o seu desempenho e para ser um treinador em desenvolvimento, cada vez mais antenado, eu te conheço, você fez uma série de cursos e vem fazendo. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua área, como é que você está se desenvolvendo no futebol, para se manter antenado no nível. Óbvio, conhecimento e experiência você tem de monte, mas é importante também tá se adaptando às novidades, né, Pintado? Marcelo, o que a gente não pode falar hoje é que a gente não tem condição de ter informação, né? Que hoje você consegue, se você quiser, você consegue ter informação de tudo sobre qualquer assunto, sobre qualquer profissão, isso depende de cada um. E eu sou um cara que gosto muito, só não posso ser pego de surpresa. Que tem de mais novo no futebol, eu tenho que saber, isso é exigência minha comigo mesmo. Isso não é para mostrar para ninguém, eu não quero vender meu peixe, nada disso, mas eu sou um cara que estou atualizado e me atualizo todos os dias. Eu tenho, mesmo não trabalhando, eu estou buscando informação, eu estou conversando com outros profissionais, eu invisto do meu bolso, né? Eu pago, invisto em mim, invisto na minha, que é uma empresa, né? Eu sou uma empresa, eu preciso funcionar. Claro. Eu gosto, além de tudo, eu gosto de fazer isso. Eu terminei um curso de psicologia do esporte agora, que é muito bacana, cara, porque eu estava ouvindo
um cara muito especial, o cara que ganhou a medalha de ouro, o mexicano que ganhou a medalha de ouro em cima do Brasil na Olimpíada. O Luiz Fernando Tena é um grande amigo, um cara muito especial. Vocês trabalharam junto no Cruz Azul, né, Pintado? Ele foi meu treinador no Cruz Azul, meu amigo. Voltei com ele para lá para trabalhar junto com ele na comissão técnica dele. Ele foi campeão com a seleção mexicana, campeão olímpico. A gente estava conversando e ele falou: Pintado, hoje dar treino não é muito difícil. Você vai para a internet, tem 500. 500 finalização, posse de bola, transição ofensiva, defensiva, tem tudo. O dar treino não é difícil. Difícil é você convencer o atleta a executar o que você tem convicção. Então, isso para mim me gerou algo tão... Impactante, não uma surpresa, mas é legal, Christian, porque confirma, né, aquilo que a gente está falando, né, do Abel no Palmeiras, um exemplo que a gente está falando aqui. O Abel convenceu o Palmeiras a jogar dessa maneira. O Zé Rafael ser um primeiro volante. Mas teve tempo e respaldo, né, Pintado? Tempo e respaldo, né? É exatamente isso, Marcelo. Alguém por trás, fortalecendo o processo, convicção no processo. Então, essa parte psicológica, esse curso que eu fiz, para mim, me abriu muitas portas, me abriu informações importantíssimas que eu vou levar para o meu dia a dia. E, mais uma vez, né, a gente compartilhar conhecimento, cara. Estou vendo na Argentina toda hora tem alguém tomando um café, 4, 5 treinadores, vamos tomar um café. Vamos tomar um mate. Que legal isso. Vamos. E aqui você não vê, cara. Aqui você não vê isso, cara. Mas sabe qual é o problema aqui? Isso me revolta, sabia, Pintado? Treinador não é amigo de treinador no Brasil, não, bicho. É impressionante aqui, isso, cara. O problema aqui é muito bem colocado, cara. Tu vai na internet, tu lê, tu compra um livro hoje do sei lá quem, com todo respeito, lógico que tu vai aprender alguma coisa, e tu acha que tu, a partir dali tu já sabe tudo. Vou ver nesse dia que o Klopp e o Guardiola trocam informações, bicho. Eles falam de futebol, eles escutam, eu falo, pô, os caras são maiores concorrentes, disputam ali, isso os caras gera se falam, conhecimento raso, Marcelo. É. Gera um conhecimento raso, que é o quê? Tu sabe, tu consegue falar muito sobre bem o assunto, colocado, mas na hora Evandro. que tem as variações, e o professor sabe muito bem, quem está na beira do campo, ou o próprio jogador dentro do campo, ele como treinador e ex-jogador, eu não tenho essa experiência de fora do campo, né, como treinador, acho que não tenho característica, perfil para isso. O que acontece? Lá na hora da tomada de decisão, ele tem que saber, tem que mudar o esquema tático na hora. Claro. Isso é na hora, é na experiência. Tu não vai aprender isso lendo um livro, não vai aprender isso vendo na internet. Claro. E hoje em dia todo mundo senta na internet ou nas redes sociais, ou seja lá o que for, e fala sobre várias coisas que na realidade, como eu digo, eu classifico isso como conhecimento raso, mas na hora de defender a tese tu não vai conseguir, porque tu não tem a experiência necessária para fazer isso. Claro. E a vivência, né, professor? É aí que tá o problema. É muito raso. Tu consegue falar, abordar assuntos, análise tática, isso, aquilo, tá, mas e aí? Como é que faz para resolver isso? E o dia a dia? Você me lembrou um dia que o Flamengo... O professor, você lembra uma vez que o Flamengo tinha faleceu recentemente um jornalista que era um crítico do Flamengo, Apolinho, é isso? Desculpa. Aí, de tanto ele criticar, um dia falaram, vai lá e assume o time. Rapaz, que ele não durou 3 jogos, ele tomou... Falava, dava... Então, assim, é muito diferente, né? Eu entendo... Vou dizer uma coisa, professor. Vamos pegar aqui, não é análise, é uma constatação, uma visão. Professor, só tenho certeza que eu vou falar aqui é o beabá do beabá. Eu vendo o jogo da seleção feminina nas Olimpíadas contra a Espanha, o que a goleira da Espanha fez no primeiro gol do Brasil? Alguém? Ela atravessa a bola, ela recebe na lateral da área e vai atravessar a bola, bate na zagueira e entra, gol, 1-0 Brasil. No beabá do futebol, lá na base, lá atrás, para quem conhece, quem não tem o conhecimento raso, certo? Que está só analisando aquilo que está sendo visto, mas vai dizer, não se atravessa a bola na frente da área. É perigoso, ela tinha que pegar e virar o pé para a lateral e tocar a bola. Claro. Decidiu praticamente. Foi ali, claro que foi. Claro que foi. Ainda bem para o Brasil, né? Uma análise simples, uma coisa simples. Aliás, eu vou fazer um comentário aqui. Eu nunca faria isso. Vou fazer um comentário aqui, Cris. Vou colocar vocês dois na berlinda. Você imaginem vocês, treinadores da seleção brasileira principal, e vocês levassem 10 jogadores do mesmo time
para a seleção. Foi o que aconteceu no feminino. Como é que repercutiria isso na imprensa, hein, Pintado? É a base. Não, primeiro que eu acho que a CBF, o responsável, não poderia aceitar, né, uma coisa dessa, porque é uma falta de respeito com outros profissionais, com outras meninas aí que a gente sabe o quanto é difícil, né, ser jogador de futebol no Brasil. Você imagina o feminino, né, o futebol feminino. Isso é algo meio que constante na CBF, né? Não se questionam as convocações, né? Quais são os critérios para convocar? Porque senão não pode ser só porque joga no Flamengo, né? O cara tem que ter algum número, o cara tem que ter alguma, sabe, algo a mais, né? Para poder jogar na seleção brasileira, a maior seleção do mundo. Então, esse critério de convocação, ele deveria ser, né? Por quê? Agora pensa como jogador. O que é que você tem que fazer para ir para uma seleção brasileira? Preciso ganhar um título, preciso fazer 50 gols no ano, preciso manter. Porra, né? Professor, tinha que matar um leão por dia, matar antes dos 23. E às vezes torcer para entrar 10, 15 minutos para sobrar uma brecha para ganhar o bicho inteiro. Porra. O 12º. Por isso, pô. 11 jogando, a gente tinha que ser pelo menos 12º, cara. Não tinha jeito. Porra, Marcelo, não era fácil, mano. Professor, encaminhando aqui para o final da sua participação, quero te agradecer muito, mas agora eu vou trazer um ponto aqui. Professor, tem muito jornalista falando que jogar na tua época era muito mais fácil. Eu quero entender de onde eles tiram isso e quero saber de você. Campo, bola diferente, campo ruim, menos substituições, salário menor, enfim, entre outras coisas. Era mais fácil jogar na sua época, Pintado? Era mais fácil ou mais difícil? Marcelo, é duro a gente falar, né, do passado, ser saudosista e tudo mais, mas eu vou ficar com a frase do Guardiola também, né, que ele fala algo que para mim marca muito. Quando, depois de 30 anos, as pessoas ainda lembram com alegria, com felicidade aquilo que você fez, é porque realmente você fez algo muito valioso. Sem você dúvida. fez algo muito, muito especial, principalmente num esporte tão exposto, né, num setor tão exposto como é o futebol no Brasil, onde todo mundo é treinador, onde todo mundo sabe de futebol, o cara no ar-condicionado consegue achar que tá certo, que tá errado, o cara nunca viu um treino, o cara nunca foi isso aí. num treino para saber se você treinou ou não, aquilo que acontece ou não acontece no jogo. Era muito mais difícil jogar antigamente, né? Pelo mundo, pela vida. Eu não gosto de fazer comparações porque o mundo é outro, né? A minha geração é outra, o meu mundo era outro. Eu jogava assim, realmente, eu jogava por um prato de comida, né? Isso eu falo com orgulho, por isso eu nunca passei fome, porque eu corria atrás do meu prato de comida, né? Minha família nunca teve dificuldade, porque eu corria atrás desse prato de comida mesmo. Agora, quem fala isso é porque talvez não viveu, né? Nunca, como eu falo, você falar no ar-condicionado, você avaliar um jogo, um treinador, avaliar um jogador, avaliar qualquer coisa no ar-condicionado, sem pressão, sem nenhuma responsabilidade, é muito fácil, né? Professor, queria falar isso com o Tele Santana. Queria falar isso com o Tele Santana. Era isso que eu ia lembrar. Tem uma frase de um amigo meu que diz bem assim, ó: eu não posso falar da dor que eu nunca senti. Muito boa, cara. Como é que eu vou falar de uma dor que eu nunca senti? Também. Exatamente. Dar um diagnóstico ou falar sobre alguma coisa que eu nunca fiz. Saudades dos momentos que eu não vivi, né? Simples assim, cara. Professor, é o resumo de tudo que ele está dizendo aqui. É isso. Fazer uma pergunta fácil. Fazer uma pergunta fácil pro Pintado agora. Pintado, quem era o melhor jogador daquele São Paulo do Tele 92 e 93? Deixa eu botar uma molezinha aqui. Qual era o melhor jogador daquele time? Primeiro, bom, eu não vou falar porque todos são meus amigos, meus parceiros, me deram muito. O pouquinho que eu tenho hoje eu devo para esses caras. Mas a gente tinha, em cada setor, né, na defesa, você tinha um goleiro fantástico, você tinha um Ronaldão, você tinha um lateral, né, Leonardo, Ronaldo Luiz, Ivan, você tinha Cafu do lado direito, Vitor. Pelo amor de Deus. Meio campo com Toninho Cerezo, Palinha,
Raí era um time que não tinha 9, né? Esse São Paulo não tinha um 9 fixo, né? Nem Raí, nem Palhinha, nem Miller. O Miller jogava só do lado esquerdo, não marcava para ninguém, não dava um pico para ninguém, não dividia a bola com ninguém, mas era o cara mais importante tecnicamente, taticamente. O Miller era o jogador mais importante do nosso time. É muito legal te ouvir isso, professor, porque, professor, uma vez a gente tem amizade, né? O professor falava assim para mim, né? Uma vez eu perguntei pro Miller quem era o melhor. Um bate-papo que a gente teve. Ele falou que o melhor daquele time era o Toninho Cerezo. Aí eu perguntei pro Palhinha, o Palhinha também falou, Toninho Cerezo. Cara, aí eu perguntei para alguns jogadores, né? E o Pintado também falou isso para mim, cara. Era o Miller e o Cerezo. Por mais que o Raí fosse talvez a maior referência, mas assim, para quem tá em campo, os caras mais que dão se eu tiver errado, fica à vontade, você tá aqui para me dizer. Né? Mas era o Miller e o Cerezo. O respeito que ele tinha, porque o Cerezo, assim, eu vou fazer um comentário, já vou deixar o Pintado voltar, foi um cara que acabaram com a carreira do Cerezo no Brasil por causa de uma virada de bola errada. O Cerezo tá entre os maiores volantes da história do Brasil, mas com muita folga. Nossa. Que jogador foi o Toninho Cerezo, cara? Numa época que ninguém ia pro futebol europeu e brilhava, ele brilhou muito. Ele e o Falcão, ele era um gênio. Aí, porque ele errou numa Copa do Mundo, acabaram com a carreira do cara e tentaram esquecer o que ele tem. Aí você pergunta para grandes jogadores, você pergunta, a maioria deles fala que o Cerezo está entre os 2, 3 maiores volantes da história do Brasil. Cerezo, Falcão. Tô errado, professor? Ou é exagero meu? Falcão, Cerezo, tá louco. Meu Deus. Eu tive a oportunidade de jogar com os dois, Cristiano. Eu tive o Falcão no São Paulo em 75 e tive o Cerezo em 92. A gente está falando de um outro nível de profissional, jogadores que anteviam a jogada, eles pensavam 2, 3 jogadas antes. Foi quando eu fui marcar o Maradona uma vez, falei, não, agora vou antecipar o Maradona porque ele vai dominar a bola. Ele jogava de primeiro. Agora vou dar uma porrada, vou fazer a falta nele porque ele vai dominar com a perna direita. Ele dominava com a perna esquerda. Então, esses caras são outros... Tá procurando ele até agora, né, professor? Até agora estou tentando marcar ele, dar um pontapé, também não consegui achar ele para dar um pontapé. E aí, o Toninho Cerezo, para mim, tecnicamente, é um dos 5 maiores jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos. Ó. Perfeito. Perfeito. Você vê como é que é, né, Cristiano? Assim, o cara que jogou do lado do Cerezo, que viu, e muitas vezes a gente desvaloriza alguns jogadores antigos que tinham uma qualidade. O cara jogou... O apelido dele, se eu não estiver errado, era velho. O velho, no meio campo de São Paulo, tinha 40, 42 anos de idade. Dava aula, cara, era brincadeira. Era mestre. Passado pelo futebol europeu, né? Mestre. Adaptado ao futebol europeu, vem para cá com 40 anos. Já Roberto também fez isso. Valdo fez isso também. Isso é entendimento do jogo. Mas daí é uma outra história, outro assunto lá na frente, né, professor? Porque daí a gente vai se esticar demais. Esses dias estavam discutindo. Esses dias estavam discutindo a qualidade de um amigo do Pintado. Os caras estavam falando que o Valber não jogaria no futebol de hoje. O Valber, zagueiro, meu Deus do céu. Tem certas coisas que é melhor ser surdo, viu, cara? É melhor. O Valber jogaria em qualquer time do mundo. Sim. Sem dúvida. Qualidade técnica fantástica, entendimento do jogo. Como o professor falou no início lá. Craque. Às vezes tu precisa ter a cabeça, o cérebro do jogador. Ele não vai entregar tanto fisicamente, mas ele vai desequilibrar em momentos importantes do jogo. É isso que é o futebol. A gente não pode perder essa magia. A gente não pode mecanizar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro está virando um futebol mecânico. Concordo plenamente. Entendeu? É tático, mecânico. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para a Europa. Vamos lá. A gente exporta hoje os extremos, por quê? Porque tem o 1 para 1, pô. Que são os caras que fazem a diferença. Hoje no futebol europeu são os nossos extremos. Hoje aqui a gente põe o cara não sabe dar um drible. Como é que eu comecei o podcast hoje falando do Guardiola? O Guardiola fala que o maior time que ele viu jogar na vida dele foi o São Paulo do Tele, que foi inspiração, e o time do Tele na Copa de 82. Quem é o maior do mundo hoje? Que você falou que deu aí 2 títulos diretos de Copa e ganha tudo. Pô. Qual foi onde ele se inspirou? Futebol professor, me ajuda. É que nós no Brasil valorizamos pouco, né, os nossos ídolos. Nós somos especialistas em destruir os nossos ídolos. Isso é uma realidade. Isso foi dito pelo cara um dos avalistas aí do Nobel do Prêmio Nobel, né? O cara perguntou por que não tem Prêmio Nobel brasileiro? Porque o Brasil é especialista
em matar os seus ídolos e não valorizá-los. É uma pena, mas aqui nós somos o melhor futebol do mundo, sem dúvida, sem a menor dúvida. Jogando sem treinar, nós somos os melhores profissionais do mundo no futebol. Lá fora você tem tempo, tem dinheiro, tem estrutura, você tem um clima gostosinho. Quanto era na França, Cristian? Média Porra, menos 20, já peguei menos 17. Para treinar na neve. E outra coisa, professor. Mas o que é melhor, menos 20 ou 40, 45? Não, eu prefiro menos 20. 45 eu não aguentava correr, pô. Professor, tá acontecendo um movimento aí, e é importante a gente entender isso. O futebol brasileiro precisa de pessoas que detectem os problemas e que se posicionem em relação a eles. Soluções. E encontrem soluções. Eu insisto nisso, porque eu acho que esse é um caminho válido. Cada vez mais cedo, os europeus estão levando os nossos jogadores daqui para lá. Sim. Certo? E eles vão ser adaptados ao esquema europeu. Entendeu? Não adianta a gente querer, daqui a uns anos, querer salvar isso. Não, nós temos que resgatar o nosso futebol, porque o futebol brasileiro está perdendo a essência. E vai perder. Esquece, vai perder, não tem como. Entende? Porque está acontecendo esses movimentos. Eles estão terminando a formação dos nossos jogadores lá fora com a filosofia e a ideia de trabalho deles. E tu vai querer mudar aqui como? E aí a gente perde a nossa característica principal. É impossível, não tem como. E daqui a uns anos tu vai ver que vai piorar. Nós vamos ter extremos que eles vão tocar a bola para trás. Eles só vão acelerar quando ser um contra-ataque, certo? Que aí ele vai sair em velocidade e não vai driblar mais ninguém. Neymar não vai ter mais. Sem dúvida. Se a gente continuar com esse processo. Sem dúvida. A gente está cada vez mais mecanizado. Entende? É jogador que ele vai cumprir a função. Eu não estou dizendo que está errado. Isso talvez no futebol europeu, num time médio, que vai lutar para não cair, sirva. Mas o Brasil não pode deixar isso acontecer, porque o Brasil tem que lutar pelo título. É isso. A seleção brasileira. E isso vai afetar. Daqui uns anos a gente já está tendo já alguns insights, alguns problemas em relação a isso. A encontrar soluções. A gente hoje joga com uma seleção europeia e tem dificuldades. Por quê? Porque os caras já sabem. Exato. Exatamente. Mas fica aí a reflexão, professor. É isso aí. Professor, gostaria muito de te agradecer sua participação, Pintado. Cara, foi demais, se abrilhantou aqui. Obrigado Com mesmo. certeza vai estar muitas vezes aqui com a gente. Além de um grande profissional, é um grande amigo de muitos anos. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí para quem está te vendo. Parabéns pelo seu trabalho, não só o trabalho que você está fazendo, e como você tem estudado, tirou todas as certificações da CBF, está terminando da AFA, fez estudo agora de psicologia. Quer dizer, ele está num trabalho movido por ele mesmo, não tem um incentivo específico aqui da CBF, enfim, mas tem um profissional em evolução, querendo cada dia ser melhor. Então, parabéns aí pela sua filosofia, parabéns aí por toda a sua história no futebol, por ter jogado no maior São Paulo de todos os tempos, inquestionavelmente, e ter sido aquele jogador que não tinha problema de correr pelos outros, porque falta muito hoje, Humildade. né? A humildade de você olhar para o lado e falar, cara, dentro do contexto, como eu vou ser melhor aproveitado. E isso ele tem há muitos anos e foi a grande e maior virtude do Pintado. Valeu, meu amigo. Marcelão, obrigado. Professor. Obrigado. De coração. Pô, que bacana, cara. Mais uma lição de futebol para mim. Eu estou sempre querendo aprender. Mais um momento que eu aprendi muitas coisas aqui. Quero agradecer o convite. Espero poder estar aí com vocês pessoalmente, porque estou vendo que tem aguinha, coisinha bonita por aí, hein? Ah, tem aguinha, tem café, tem resenha. Daqui a pouco tá chegando o queijo. Aqui o bicho pega, velho. Valeu. Aliás, onde tá o gordinho tem comida, né, Pintado? Você sabe como funciona, né? Comida boa ainda. Um grande abraço pra você. Um abração, Valeu, meu amigo. abraço. Valeu. Tchau, professor. Obrigado. Porra, que caro Pintado, hein, Christian? Que participação sem bacana, palavras. né, cara? Um cara, você vê, e aí os caras dizem assim, o futebol antigo tá perdendo força, porque você, cara, assiste um jogo do futebol da década de 90, tudo bem, maior ocupação de campo hoje, mais desempenho físico, não é chororô, não é? Mas, cara, tecnicamente era muito melhor. A batida de bola, você tinha muito mais jogador aptos na batida de bola. Você tinha muito mais jogador inteligente jogando. Você tinha talvez menos preocupações táticas,
mas muito maior preocupação com o espetáculo. E a gente ia no estádio por quê? Porque você queria ver um cara que nem o Marcelinho Carioca batendo falta. Sim. Você queria ver um Zico jogando. Não tem, É, a gente então, não vai reinventar o futebol, não. entendeu? Mas eu acho que a gente se desconectou muito da nossa principal Essência. característica e essência. Essência, Esse é meu característica. questionamento. Por isso que eu digo, o que, que acontece assim, ó? A Europa, o futebol europeu, lá nos anos 90, ou nos momentos áureos, né, do futebol brasileiro, onde chegava em semifinais e finais todo o tempo, Copa do Mundo, Claro. o futebol europeu ele tentou encontrar, se reestruturar, certo? E achar um contraveneno, certo? Um antídoto para travar, no bom sentido da palavra, e se igualar dentro das características e condições e essências da Europa contra o futebol sul-americano, certo? Porque eles entendiam em determinado momento que, pô, o futebol americano, o sul-americano estava se sobressaindo, tinha os principais jogadores, os melhores do mundo sempre, e eles estudaram, foram buscar encontrar soluções para resolver esse problema, mas dentro das características e essência da Europa. O que acontece a partir de então? A Europa começa a se sobressair, e aí aparece lá depois o grande Barcelona do Guardiola. Qual era Muito bem colocado. a grande Inspiração. inspiração do Guardiola? Certo? Tele Santana. Perfeito. E aí começa todo esse processo. O falso 9. Falso 9. Falso 9 era porque no Barcelona não precisava ter um 9. Certo? Não era uma necessidade e ele encontrou ali uma forma de. Ele usou o problema que ele tinha dentro do grupo e encontrou uma solução simplesmente com um dos maiores da história. Claro. Certo? Só que isso serve para o Barcelona. Mas isso também não diga, porque assim, um pouco antes, teve um cara que brilhou muito ali, que foi o Eto'o. Que era um ataque com Eto'o, Ronaldinho e tal, e brilharam muito. Olha também. Como a gente tem que analisar o contexto. Aí Claro. tu pega o Barcelona e acontece isso e ele faz coisas fantásticas com o Messi, com o trio Lógico. MSN, Neymar, Suárez depois e tal. Quando ele vai pro Bayern, ele não muda isso. Tem o Lewandowski. No futebol alemão Então, tem que ter um 9. é isso. E ele vai lá, se adapta. E aí ele é gênio, porque ele chega já na Alemanha falando alemão. É um cara acima da média. Isso aí são pessoas que cara, fazem... Como Mas o Cruyff nível de veio, dedicação do Guardiola é espetacular, cara. ele vive aquilo. É a vida Ele- dele, é o que ele gosta de fazer e é isso. E O aí Cruyff era outro treinador espetacular. Ele foi um jogador incrível. Cara, tem muita gente que acha que não sabe. transforma o Barcelona. O Cruyff era um espetáculo, um gênio também. Nível ali pau a pau com o Maradona, cara. Um Sim. jogador espetacular. Ainda acho o Maradona mas assim, um nível muito próximo. É que eu tô falando. Cracaço. E foi um treinador espetacular também. E aí a gente vem e pega todo esse processo. Aí o futebol europeu ele consegue. Né? A Alemanha se reestrutura. Uhum. Né? Lembra que a Alemanha tinha jogadores já com idade avançada. Eles perderam 2002 pra gente, começando um projeto para ser campeão em 3 Copas, e foram. E foram. Entende? Vem já com um time mais velho, tinha sempre jogadores já de idade avançada, começa a mudar o processo, porque já não estava conseguindo ter resultado. A própria Itália viveu esse tipo de processo também. A seleção sempre tinha jogadores com carreira longa dentro da seleção. Sim. E depois chegava na hora H, às vezes faltava alguma coisa. A Espanha também ficou um bom tempo vivendo isso. Então, o futebol europeu, os europeus estudaram como uma maneira de resolver o problema. Pronto. O que a gente faz? A gente vai lá, copia eles de lá para cá quando começa a não ter mais resultados e muda totalmente a característica, entendeu? Do que estava dando certo pra gente é a nossa E que característica. serviu de inspiração para quem ganhou da gente. Pois é. Simples assim. Não tô falando que o Brasil tinha que ter parado no tempo, não é Não. isso. Mas eu tô falando que a gente mudou a essência demais e a gente tem um futebol hoje muito Adapta. mais robótico do Isso. que característica nossa. Aí vem o que o Pintado falou. Você não tem mais um batedor de falta, um especialista. Pô, quantas vezes você viu o Zico, o Neto, o Marcelinho fazer gol de escanteio, por exemplo? Gol Passava olímpico. o final de semana. Pô, esses caras, Juninho, Maracanã. Pernambucano, esses caras, quando você não parou para ver esses caras jogar? E aí, hoje, tem uma coisa que é comum na Europa, que é uma crítica que eu tenho ao exemplo do Abel. Gosto muito do Abel, tá? Sim. Mas tem uma crítica. Treinador como o Abel, dificilmente você vai ter em um jogador ou 2 jogadores aquele
protagonismo. Então, assim, ele prefere ter vários jogadores nota 7 do que ter porque dentro do esquema que ele joga, ele prefere. Só que pro torcedor, e eu tenho muito amigo palmeirense que me fala isso, ele fala, eu tenho saudade de ter um Edmundo no time, de ter um cara com um Alex muito diferenciado, que pudesse ali, de repente, você pagar o ingresso para ver aquele cara jogar. O Palmeiras é uma engrenagem que roda muito bem, é campeão, tá tudo certo. Top. Mas eles sentem falta de ter um Edmundo, de ter um Edilson, um Djalminha, um cara com esse nível. E o Palmeiras teria a condição de ter, mas priorizando o estilo de jogo, não tô falando que é errado, mas isso é muito diferente do que a essência E brasileira. que lá né? na frente, pro Palmeiras ser um baita time, um baita clube, lá na frente, agora tá aparecendo o Estevam, que é um jogador que Sim. pode fazer a diferença, é um menino promissor, É. mas o Palmeiras, ele corre o risco de, daqui uns anos, não ter jogador nenhum na seleção brasileira e ser multicampeão. Exato. Porque a característica da seleção brasileira é aquilo que o povo quer, que o torcedor quer que a seleção apresente. Os jogadores do Palmeiras, nesse modelo, não vão servir. Não vai poder. Simples assim. Mas, São pô, muito, é uma coisa louca, são pode muito acontecer. bons, mas a média é nota 7, 7,5, que tem sua lógica, que é o seguinte, se eu tirar um 7,5, eu consigo substituir com outro 7,5 e jogar bem. Eu vou usar vamos fazer um parecer com o São Paulo. Quando sai o Lucas do São Paulo ou o Caleri, o São Paulo não consegue substituir, porque os caras são muito acima da média, né? Pro Sim. futebol brasileiro, principalmente o Lucas, né? É uma dificuldade que o Palmeiras tem menos. Né? Vamos esquecer, Sim, lógico, tem o suas Ender e individualidades, tal, mas a mais engrenagem menos, ela né? anda junto. É isso. A engrenagem ela é mais importante do que o teu lado bom, teu lado ruim, né? Sim. Mas, enfim. Mas aquele Ronaldinho Gaúcho, aquele cara aquele Djalminha, aquele cara espetacular. Eu cansei de pagar ingresso não para ver o time, mas para ver um jogador específico. Quando o Neymar estava no Santos, eu fui muito jogo do Santos. Sim. Não ia ver o Santos, eu ia ver o Neymar. Entendeu? Tipo, assim, porque o cara é espetacular. E assim, e entre outros aqui, um né? modelo. Quantas vezes eu não deixei pra ver, pra ir pro estádio, porque eu queria ver um jogador, porque aqui, um ou dois jogadores ali, aquele cara era espetacular, né? E o- Giovani, que é outro, não sou santista, tá? Uhum. Giovani, quantas eu paguei ingresso pra ver o Giovani, porque eu E achava o Giovani Messias algo assim E extraordinário. o Flamengo do Jorge Jesus, o que tu acha? Então, não, era espetacular. O Flamengo é a essência do futebol brasileiro. Ou seja, é possível. É possível. O Flamengo é a essência do Tem a futebol estrutura brasileiro. defensiva, certo? Uma marcação lá em cima, veloz, Jogo padronizado, velocidade, estratégia qualidade. de jogo com qualidade. Concordo plenamente. É possível. Davizão, vamos entrar aqui na rodada. Estamos encaminhando para o final do programa. O tempo urge, meu amigo. Participação hoje do Pintado foi muito legal. Gostaria de falar aí da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, meu amigo. Ô, Christian, você tá com um aproveitamento muito bom, hein? Nessa rodada, de novo, você teve 80% de aproveitamento dos 10. Tô começando a ficar com ciúmes do homem aí, viu, cara? Eu tive 70% de novo, perdi de novo. Você tá numa crescente muito boa, né? Não saiu, acho que o sorteio da Copa do Brasil ainda, infelizmente. Não. Queria ver, porque é uma. Agora, fase decisiva, O bicho pega. né? Aqui o Corinthians eliminou o Grêmio. Para mim, de forma. Assim, não vou falar que é normal, mas eu esperava, depois do jogo aqui, que o Grêmio passasse pelo Corinthians. Mas é que os dois clubes, tudo poderia acontecer. Sim, a gente questionou isso aqui. Nós conversamos sobre isso, porque são momentos muito difíceis, né? Difíceis para os dois. Não estão reagindo. Então e como mata-mata é assim, um dia tu vai bem, se tu não resolve a parada, depois vem o outro ali e tal. Como o resultado tava igual, não teve grande vantagem em relação de um para o outro no primeiro jogo. Surpreendente aqui na Copa do Brasil, eu achei o resultado do Botafogo, apesar que a gente falou muito, salientamos muito a força do Bahia, né? Fator casa é importante. Fator casa importante, mas o Bahia eliminou o Botafogo. O Botafogo é um dos principais candidatos aí ao título da Copa do Brasil. Agora vamos esperar o sorteio, vai vir. Vai vir pode dar um Corinthians e Flamengo já. Pode dar um São Paulo e Flamengo, São Paulo e Corinthians. Vai ter um Atlético Mineiro aqui, vai ser duro. Copa do Brasil é um campeonato delicioso de assistir, né, cara? Ele é muito legal, cara. Ele é realmente muito bacana. E eu acho que a Copa do Brasil, depois que entrou o sistema de pontos corridos, ele melhorou muito. Ficou muito mais legal, né? Porque eu acho que ela, principalmente nos últimos 5, 6 anos, acho que ela começou a ter um valor muito alto financeiro, então os clubes começaram a entrar de uma outra forma. Então, assim, tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal. Copa do Brasil, um campeonato que hoje eu gosto muito. Vamos aos jogos aqui da próxima rodada.
tabela do Campeonato Brasileiro, nada mudou muito, né? Exceção ao Fortaleza, que está fazendo um campeonato muito bom, seguro, Outro trabalho médio e longo prazo. excelente, né? Estruturado. Aliás, que treinador, Bom eu treinador. tinha esquecido dele, né? Dos treinadores de Voivoda. fora, você vai ter o Abel e o Jorge, e aí o Voivoda. Voivoda, e na sequência o Zubeldia está nesse caminho aí, parece que vai atingir também esse patamar. Muito bem o Cruzeiro, né, que a gente já falou, o Sim. Cruzeiro nos próximos anos vai ser muito forte, vai dar trabalho ainda esse ano. Palmeiras vem de uma derrota, né, no Campeonato Brasileiro, então, e de uma eliminação Palmeiras aí tá dando uma oscilada. contra o Flamengo, vem de algumas derrotas, né, um momento difícil do Palmeiras, mas é um clube estruturado. O Palmeiras, quando ganhar uma ou duas, volta a ter. Saiu da Copa do Brasil, mas está firme na Libertadores e está na disputa do Campeonato Brasileiro, com certeza. Cruzeiro e São Paulo parte de cima da tabela, aí temos ali o Bahia bem, Atlético. Olha só, Christian, só tem time bom, cara. Os 9 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro são bons times, Sim. né? Não são E que excelentes. estão jogando ainda outras competições, ou seja, né, não estão priorizando ainda o Campeonato Brasileiro porque tem que estar rodando o elenco. Exato. E aí Você não cai está um no pouquinho. patamar que a gente está falando assim de dar espetáculo, mas são bons times. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, ele vem. A reta final promete. Né? Os times têm melhorado muito o nível, né, Christian, Sim, nos últimos anos. Né? Se você pegar o Campeonato Brasileiro há uns 4, 5 anos atrás, eu achava bem mais fraco. Esse ano a gente tem mais competidores, mais postulantes ao título. Fico animado de ver assim. Você vê, o Atlético hoje é o 9º colocado. É fácil ganhar do Atlético? Não. O Atlético tem Hulk, tem Paulinho, tem uma confusão né? danada lá. É Difícil. brincadeira. O próprio Vasco veio subindo, né? E isso é ruim, sabe por quê? O pessoal lá de baixo vai sofrer. Falar em zona de rebaixo, vai lá Vai para baixo. sofrer, Vamos ver quem tá lá embaixo ali. O pessoal lá de Aqui baixo você vai sofrer. aqui você tem Fluminense, com o detalhe, Fluminense tem jogos a menos, né? Um jogo a menos. Você tem o Corinthians firme e forte, né? Nessa zona de rebaixamento, expressivo. O que eu acho que trouxe uma paz para o Corinthians foi essa vitória na Copa do Brasil, talvez, né? Conseguiu um patrocínio bacana, vamos ver. Mas tecnicamente hoje está sofrendo muito ainda. Assim, tem sério risco ainda de rebaixamento. Você tem o Cuiabá, que a gente, apesar do Cuiabá tá mal, não se engane, esse time de Cuiabá, todo ano ele parece que ele vai ficar lá e depois ele dá uma escapada no final. Então, mas assim, se for analisar ali, do meio para baixo da tabela, tem muito time grande. Exato. O Vitória teve, desculpa, perdão da redundância, o Vitória teve algumas vitórias importantes em casa e subiu, que seria teoricamente, né? Tá no lugar ali do Fluminense ou do Corinthians hoje. O Inter tem jogos a menos, tem que ganhar, atenção. Eu tenho que ganhar, concordo. Mas o Inter ganhar também não adianta. Hoje eu não coloco o Inter na minha cabeça do jeito que tá hoje. Daqui 3 jogos nesse aí, risco. 3 jogos. Aí a gente vai conversa, entender. Exato. Entendeu? Mas daqui, Fluminense, Corinthians, Cuiabá, o Vitória também. O Juventude, apesar de ser um time encardidíssimo, inclusive passou na Copa do Brasil por um confronto muito, muito importante. Mas assim, a gente sabe que vai ser dureza aqui. Eu acho que do Juventude para baixo, cara, eu vou tirar o Inter porque tem muitos jogos a menos. O resto, todos os outros, tirando o Atlético Goianiense, que para mim, um abraço pro Gaiteiro, só o ano que vem, só um milagre salvaria o Atlético, né? Pelo futebol difícil, que vem jogando e pela diferença de pontos aqui, que realmente e o número de jogos aí em relação aos outros para mim o Atlético infelizmente já foi, só vai cumprir tabela. Tá difícil. No mais, olha, até o Juventude ali, eu acho que ninguém tá fora, diminuindo um pouco do risco do Inter, pelo número de jogos, são 4, 5 jogos a menos do que a média, né, Christian? Sim. É muito jogo, né, Christian? Então, muito jogo, mas... Mas tem que ganhar, é o que você falou. Tem que ganhar, mas é que se ele ganhar 3 jogos aqui, ele já... 2 jogos aqui, ele já sai bem, né? Já sai bem. Vamos à tabela, próxima rodada, pra gente ir finalizando o nosso programa de hoje. Aliás, que programa bacana, hein, Cris? Hoje, sensacional. Realmente, a gente trouxe uma resenha legal, muito, né, cara? Nos força a gente a entrar em assuntos importantes. Isso é bacana. Quando a gente fala de treinador, que tem sido cada dia mais... você sempre fala, Marcelo, a gente não tem que falar de problema, a gente tem que apresentar o problema e achar soluções, né? Eu fico pensando como é que a gente diminui esse problema do treinador brasileiro, né? Esse ciclo vicioso que virou, porque o cara ele vai, não monta elenco,
ele pega geralmente um elenco pronto, e aí quando vira a temporada que você acha que ele vai ter o tempo para trabalhar, ou ele é demitido, ou ele não dá pitaco nas contratações. Aí você vê o Palmeiras fazendo isso de uma forma tão constante e dando certo. O Flamengo agora com o Tite parece que também nessa linha, então a tendência é essa, né, cara? Então, quem troca toda hora de treinador acaba E gerando... vai muito também da filosofia do clube, né? Ah, Até na escolha do treinador. Isso passa muito pela diretoria, Marcelo. E isso ainda vai levar algum tempo, né? Porque os resultados influenciam. A gente sabe que ainda tem essa força do resultado influenciar a decisão de permanência de um treinador ou não, certo? Mesmo a gente sabendo que às vezes o treinador chega no meio do projeto, já tem jogadores contratados, jogador que ele não escolheu, ele é contratado e aí causa todo esse problema, né, dentro de um processo estruturado. Mas faz parte, isso aí vai levar um tempo ainda. O futebol brasileiro precisa se adaptar, né? Isso faz parte do nosso crescimento como um todo, como a gente costuma dizer, como produto futebol. Né? Futebol é uma máquina fantástica, sem dúvida. mas ainda tem as suas deficiências. Caramba, aqui para o finalzinho do nosso programa, vamos falar aí da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cris, você começa. Fortaleza, Criciúma, jogo amanhã no campo do Fortaleza. Fator casa, Fortaleza. E o Criciúma tem um time bem organizado taticamente. Time chato, um time trabalhador. É o conhecido time chato, né, É um Cris? time chato, que sabe que não vai ser campeão e tem um objetivo de não cair. É aquela brincadeira, né? O time que veio. A estratégia já é definida. É o time que entra no campeonato para atrapalhar aquele que acha que já ganhou, né? Ele tem que chegar nos 45. É o objetivo deles. E eu acho que isso é perfeito. Exato. Perfeito. Mas é um time bem estruturado. Mas o Fortaleza, terceiro colocado do campeonato, acho que vai fazer valer o fator casa. Vai ser difícil, mas Fortaleza. É muito bem treinado, inclusive Fortaleza. Cuiabá e Grêmio, olha o jogo dos desesperados aí. Esse é o jogo dos desesperados, né? O Grêmio que vem de uma eliminação terrível para o Corinthians na Copa do Brasil, porque empatou fora e errou 3 pênaltis, né, na disputa. É duro, hein, Cris? Difícil. É duro, né? Acontece, mas é duro. É difícil de a gente comentar, porque enfim, na hora ali é complicado. Mas você acha que tem um favorito aí, Cuiabá e Grêmio? Eu vou em Grêmio. Você vai no Grêmio? Eu vou no Grêmio. Olha, Cris, por mais que eu tenha carinho e gostaria muito que o Grêmio saísse dessa situação, a situação do Grêmio, que eu gosto muito do Renato, cara, eu vou no empatezinho aí, viu, cara? Na hora do aperto, meu amigo. Eu acho que o empate... Espero, cara, eu torço muito pelo Grêmio. Essa time que eu tenho tem força, na hora do aperto não gosto muito do Grêmio. Cruzeiro e Atlético. Ê, Lele, ó que coisa linda. Ó aqui, ó, Mineirão, amanhã, jogo da boate, jogo da balada. 9h30 da noite, tem um time que a balada. Tem uma galera que vai curtir a balada feliz, outra que vai curtir a balada triste aí. Não. Um empatezinho ali. Conhecendo um pouquinho do Cris, eu queria saber: Atlético fora de casa ou Cruzeiro? Jogo onde vai ser? No Mineirão? Provavelmente? Mineirão? Então é campo neutro lá, né? Basicamente. Né? Lá é dividido, né? Bom. Vai ser e aí? Difícil, cara, como é que vai essa molezinha aí no Mineirão? Vai ser difícil. Mas isso vai ser resolvido no individualismo. Então você vai. Porque os times, mesmo em situações diferentes na tabela e momento, é clássico. Sim. Entendeu? Então, um clássico, tudo pode acontecer. A gente fala às vezes, o Grenal, um tá melhor que o outro. Isso aí é uma loucura. O Atlético classificou bem na Copa do Brasil, né? Foi bem. A gente sabe, teve dificuldade no jogo de ida, mas em casa. Casa. A gente tinha até comentado, né, que ia ter dificuldade no jogo de ida, mas enfim, mas ganhou. Eu não vou ficar no muro, não. Eu acho que o Cruzeiro vai bater o Atlético nesse jogo, cara. Empate, ou no empate. É, isso aí. Ou no empate. Um bom resultado também. Eu acho que aí não tem muita... É que eu acho que o Cruzeiro tá num momento melhor, mas o Atlético tem um elenco muito bom, né? Briga de... Outra molezinha aqui. Outra molezinha pra falar. Vasco e Fluminense. Fluminense desesperado. Time com muitos jogadores experientes, Thiago Silva, tem lá vários, o Marcelo, enfim, vários jogadores aí. E o Vasco que vem, eu acho que numa crescente, né? Vem melhorando o futebol. Poxa, esse é um jogo... No Engenhão? Sei não, mas eu vou de Vasco, viu, bicho? Cara, eu sei que o Fluminense não tá bem.
Mas o Fluminense também é grande. Então, Sim. então com o Vasco. E por ser jogo de individualidade, né, que são definidas, são jogos clássicos, eles são definidos na individualidade, no detalhe, né? Eu vou no Fluminense. Fluminense, boa. Tem jogadores ali que eu entendo que podem resolver. Tem mais capacidade de decisão. Concordo. Eu vejo o Vasco hoje mais estruturado e vejo o Fluminense com uma capacidade técnica um pouco maior de resolver os problemas. Vai depender muito de como vão estar esses caras. Sim. Aí nós temos Corinthians e Bragantino. Pensa um jogo E aí, Davi? duro, hein? Fala comigo. Deixa o Davi. Davi aí. Corinthians e Bragantino. Começa aqui para Fala comigo. facilitar a nossa vida aqui. Fala comigo agora. Ó, o Davi é um pipoqueiro, viu, cara? Pelo amor de Deus. Ó, vou te falar, jogo duríssimo, viu, cara? Duríssimo. Duríssimo. Se o jogo não fosse na Neoquímica, eu diria que o Bragantino é favorito. Mas jogando lá, o Corinthians costuma ser forte. Jogo de empate pra mim, viu, Cris? Empate, é o que eu penso. Jogo de empate. Empate. Acho o Bragantino um time muito organizado, né, cara? E o Corinthians, você não sabe muito o que esperar, né, cara? Tu não sabe ainda, não conseguiu encaixar ainda 100%. Pensa um jogo duro, agora é o próximo, cara. Caxias do Sul. Líder do campeonato contra o Caxias. Cara, eu vou te falar que Caxias do Sul é um dos lugares mais difíceis de se jogar no Brasil. Né? O Juventude é um dos times mais... Eu joguei no Juventude em 2006 e saí da força cara, do Giacone. jogar... Eu lembro uma vez que o Juventude fez 6 no Corinthians. O Corinthians era um timaço, eles meteram 6 no Corinthians, 6-1, salvo engano. Com características de força, um time alto, um time que vai bem no contra-ataque. O Botafogo não vai ter moleza lá, não. Eu não acho que o Botafogo ganha. Eu vou no Juventude. Eu vou no empate aí, viu, Cris? Empate Juventude. Mas eu vou por fator casa. O Juventude tá com moral que se classificou. Eu vou botar no Juventude. E aí esse campeonato vai ficar ainda mais duro, né? Um empate ou uma derrota do Botafogo. Flamengo e Fortaleza vindo. A gente falou que o Fortaleza tende a vencer. Fortaleza pode encostar ali, ficar... E tem um jogo a menos, hein? Fortaleza hoje tem um jogo a menos. Olha só, pode ser o segundo colocado com 42 pontos se vencer esse jogo a menos. Agora vamos de Bahia, vida aí, beleza, hein? Tá mole hoje o negócio, hein, Cris? Tá fácil, hein, cara? Rodada dos clássicos. Tá mole demais, Cris. Que beleza. Aí temos Bahia e Vitória. Eu acho o Bahia mais time, sendo bem direto com você. Aqui eu não vou ficar no muro, não. Aqui eu vou no Bahia, cara. O Bahia tem mais time, mas é clássico, como aquilo que eu falo. E tudo pode acontecer. Né? Tudo pode acontecer. Vitória pode chegar lá e ir pra cima. Na Fonte Nova, né, cara? Jogo duro, né? Mas o Bahia é favorito. Tem um pouquinho, uma pequena vantagem. Mas é clássico. Mas vai Bahia, vamos colocar Bahia. E agora tem uma molecinha que eu vou deixar você começar falando, viu, Cris? Flamengo e Palmeiras, jogo marcado no Maracanã. Acabaram de jogar. Sim. A eliminação do Palmeiras, mas 2-0 no Maraca para o Flamengo e 1-0 para o Palmeiras no Allianz. Jogo duríssimo, que podia também ter sido. Sim. Sabe por que eu vou de Flamengo? Porque o Flamengo no Maracanã, meu amigo. É duro jogar lá. Né? Aqui já é difícil. Tu imagina no Maracanã. E aí com todas essas opções, mesmo o Flamengo, eu achando que o Flamengo, todas as opções que tem de elenco ainda oscila. O Flamengo oscila, ele joga bem o jogo e vai mal no outro. O time às vezes não se encontra, não sei o que está acontecendo, mas ainda eu vou no Flamengo. Eu não consegui aqui, eu estava procurando algumas informações, se o Flamengo pretende poupar algum jogador nessa partida. Eu não consegui ter a informação precisa aqui. Esse jogo aqui não tem como, né? Eu sou Flamengo, não adianta. Flamengo. Eu sou Mengão. Vai dar. Flamengo no Maracanã é dureza. Que jogo para assistir domingo às 4, hein? Belo jogo, grande jogo de futebol. Os dois clubes mais vencedores do Brasil dos últimos 5 anos, com certeza. Em geral, o Flamengo leva. Em geral, o Flamengo leva vantagem quando joga no Maracanã. É hoje a maior rivalidade do futebol brasileiro. Perfeito. Né? Sim. E o Palmeiras leva vantagem quando joga no Allianz. Eu vou de Flamengo nesse jogo aqui também. São Paulo, no Morumbi, tem São Paulo
e Atlético Goianiense. Rapaz, aí é o seguinte, se o São Paulo não ganhar esse jogo, quer dizer que o São Paulo não quer mais nada. A gente já falou, o Atlético Goianiense, nesse momento do campeonato, infelizmente, vai cumprir tabela. Acho muito difícil o Atlético sair dessa situação. É uma missão em glória, uma missão difícil, né? Eu, assim, se o São Paulo não entrar com o já ganhou, às vezes acontece, né? Você acha que o jogo... Né? Às vezes acha que já ganhou antes e aí... O time do Atlético, mesmo tendo dificuldade na tabela, em classificação, é um time organizado, não é um time assim, tão ruim como os pontos falam aí, a classificação tá mostrando. Mas a supremacia é do São Paulo, né? O São Paulo é favorito em casa e precisa vencer, então... Sem dúvida. E aí tem um jogo para fechar essa rodada que o coração do Christian vai falar, óbvio, né? Não tem como não falar. Toda vez que o Atlético vai lá no Beira-Rio... Eu ia te falar isso. O Atlético é um time muito chato e especialmente chato contra o Internacional, né, cara? Copa do Brasil, enfim, vários jogos difíceis lá. E aí? Eu vou apostar no Inter e empate. Eu vou no empate, cara. Vou apostar no Inter. O Inter tem muita dificuldade contra o Atlético lá, cara. É porque o momento hoje do Inter é o quê? Existe uma dúvida muito grande em relação ao que vai ser daqui para frente. E o torcedor tá sem paciência. E quando o torcedor tá sem paciência, meu amigo, 15, 20 minutos, se o Atlético Paranaense segurar o balanço, vem todo mundo contra. E qualquer coisa que acontecer a partir daí é dificuldade pro Inter. A coisa muda, entendeu? Sem dúvida. Então é um jogo difícil. O Inter tem condições de vencer, lógico, claro que tem. Mas eu vou no empate e Inter. Para fechar contigo aqui, Cris, a gente elogia muito. Acho que terminou, né? São esses aí, né, Davi? Para fechar contigo, eu elogiei ele nas últimas semanas demais. O Luiz Henrique, atacante do Botafogo. Aí eu queria te falar uma coisa. Se fosse o Yuri Alberto, eu estaria aqui dando risada. Que na última partida contra o que o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil, o Luiz Henrique perdeu um gol, assim, inexplicável. Me ajuda a explicar isso, cara? Não é uma coisa fácil. Para jogar de futebol também é gol. Cara, gol. Pô, não é fácil, não dorme. A gente fica com aquela imagem na cabeça um bom tempo. Até que tu consiga absorver e mudar, né, a página, é difícil. Mas o Luiz Henrique é um menino fantástico, um menino que tem potencial muito acima incrível, da média, né, acima da média. Não é a principal característica dele. A principal característica dele é a chegada com força, o trabalho defensivo pelo lado, né, o contra-ataque, a velocidade. Concordo com tudo, mas perder aquele gol não dá, né? Acontece. Aí é a parte técnica, né? Era ele, a bola e o gol, não tinha nem goleiro mais, né? Duro, né? Se tivesse um centroavante de área, um cara teve um movimento técnico errado? É essa avaliação que eu quero. Ele errou o movimento, simples assim, a bola passou, ele se passou da jogada, ele perdeu o tempo de bola, né? Normalmente ali o que tu faz? Deixa a bola bater. E a bola entra. Mas isso aí é para um cara que já faz muito tempo isso. Ele não tem isso. Pode ver que não é uma característica dele de estar toda hora naquele tipo de posição, né, para fazer o gol. Mas acontece. O centroavante, eu como centroavante, errei gol assim também. Errei, claro que errei. Imagina para um menino que está aí crescendo, e que não tem essa característica ainda, não tem esse faro de gol, não é uma característica assim aflorada nele. Mas acontece. Mas, Luiz, aprende. Atacante tem que fazer gol, tem que gostar de fazer gol. Você é um muito bom jogador, serve, mas se falta melhorar um pouquinho a finalização, trabalha. Porque, bicho, tu tem muita qualidade, não abaixa a cabeça, mas foi muito importante para a eliminação do Botafogo esse gol. Uns anos Felizmente, a verdade tem que ser dita. Jogador de ciclo de seleção aí, logo. Sem dúvida. E vai fazer esse trabalho aí pelo lado e nesse modelo novo nosso de futebol, um jogador que encaixa perfeitamente. Sem dúvida, tem velocidade, tem habilidade, né? Força. Aliás, é um jogador diferente, né? Do que a gente estava falando. Aprendeu muito lá, teve no Betis, teve essa experiência de outro tipo de trabalho, enfim, uma série de fatores que influenciam. Pichão, a gente ia falar 1h30, falou 2 horas. Quero te agradecer aqui pela apresentação mais uma vez, irmão. Tamo junto, bora. Tamo junto. E você já sabe, semana que vem tem mais Palpite Cast, resenha, análise, histórias, palpites, avaliações. Vamos contar sempre o melhor do futebol e aqui não tem
Nada armado, meu amigo. A gente fala o que tem que falar, a gente mal se fala ao longo da semana. Sim. Chega aqui, a gente fala o que tem que falar, o que cada um pensa, e assim, de forma espontânea e natural. Cris, obrigado. Valeu. Deus te abençoe mais uma vez. Uma Amém. ótima semana para você, para dona Obrigado. Paula, que por acaso hoje veio acompanhar. Aí. Seu Christian não está aqui, está no outro estúdio, mas enfim. Gente, muito obrigado. Uma ótima semana para você. Segue a gente no Instagram, @palpitecast. Gostou desse podcast? Vai lá, primeiro você curte, compartilha, deixa um comentário pra gente que a gente vai responder pra você. Muito obrigado, seu Davi Nunes, o papai do ano. Uma ótima semana. Fui! 1, 2, 3, come on!